Fala Nação Azul, Nação Celeste, Cruzeirense, já acompanha o canal Gil Cabuloso, chegando aí, galera, nosso pré-jogo aqui nessa sexta-feira de Cruzeiro e Red Bull Bragantino e Cruzeiro, jogo aí válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, né, pessoal, que segue sem treinador, né, o Fernando Seabra, que é o técnico interino, vai aí comandar o Cabuloso aí para esse jogo contra o Bragantino no Mineirão. O Bragantino, né, pessoal, que vem de vitória contra o Cuiabá, vem fazendo uma grande campanha aí, o Red Bull Bragantino com o treinador Pedro Caixinha. Vai ter, né, pessoal, algumas voltas importantes. A gente vai comentar aí dos dois times aí para esse confronto aí importante no domingo, às 18h30, no Mineirão. Hoje, pessoal, estamos recebendo o nosso grande Henrique Francisco aí, que é lá de Bragança, né, jornalista aí do Red Bull Bragantino também, vai aí trazer informações aí da equipe de Bragança aí para a gente também e vai resenhar muito de futebol aí conosco. Pessoal que foi chegando, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e, se possível também, galera, compartilhe a live para mais cruzeirenses e também torcedores do Massa Bruto também chegar com a gente, resenhar e se inscrever no canal. Beleza, galera? Ô Henrique, primeiramente aí dar saudação para você, agradecer sua presença aqui, né? Agradecer que você ter aceitado o nosso convite. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho para a galera também e, ao mesmo tempo, também, né, falar sua expectativa para esse jogaço aí no Mineirão de Cruzeiro e Bragantino. Tamo junto, Henrique. A palavra é sua. Boa noite, Gil, a todos aí os amigos, né, do canal, Gil Cabuloso, né? Para mim é uma honra estar participando aqui com vocês, tá? É, E vamos falar um pouco aí desse jogo aí, duas grandes equipes, né, do nosso futebol brasileiro, e vamos ter um belo jogo aí domingão, trazer informações aí para vocês, a provável escalação aí para esse jogo, Cruzeiro quanto do Red Bull Bragantino, né, Gil? Com certeza, Henrique, com certeza, né? Um jogo aí difícil aí para o Cruzeirão cabuloso, como também vai ser para o Bragantino, não por conta do momento do Cruzeiro, né? Mas muito por conta da atmosfera, né? Que o Bragantino vai encontrar no Mineirão, o Cruzeiro que vem aí, né? De alguns resultados negativos, o momento não está tão bom e vai ser um momento onde o Cruzeiro vai precisar dar uma resposta e o Bragantino vindo também num bom momento. Dá um salve também aqui para o Rodolfo, né? O Rodolfo também, torcedor do Bragantino, está chegando aí com a gente, o nosso Rodolfo Silva está aí com a gente. O Rodolfo, muito obrigado aí pela sua presença aí, né? Mais um torcedor do Massa Bruta aqui com a gente. E queria que você falasse um pouquinho aí, Rodolfo, aí do seu trabalho também aí, né? Se você tem conteúdo aí no Instagram ou aqui no YouTube também. E agradecer você por estar aqui com a gente, para a gente poder falar muito desse jogo Cruzeiro e Bragantino. Tamo junto aí, seja muito bem-vindo. Tá mutado aí, Rodolfo. Tá mutado o teu áudio. Agora vai. Acho que tá mudo ainda, né, o Henrique? Tá mudo o áudio dele, né? Que não tá saindo nada, não. Eu acho que tá O áudio do Rodolfo não tá saindo aí. Tenta falar aí, Rodolfo, ver se dá certo agora aí. Pera aí. Tenta agora aí, fala aí. Não tá saindo não. Enquanto o Rodolfo aí resolve o problema do áudio aí, só mandar um salve para a galera que está com a gente aí. O Bruno tá aí, né, chegando com a gente aí, deixando seus comentários. Atualmente, o Gil, é possível falar que o Bragantino é mais estruturado que o Cabuloso? Bom, no momento, o Bruno Silva, eu falo que o Bragantino está no caminho certo, né? Um time hoje bem organizado, é um time bem estruturado, né? O Bragantino aí já vem aí de muitas temporadas, né, na Série A, desde 2020, se não me engano, e está fazendo, né? Tá fazendo por onde aí ser um clube organizado e disputando hoje também, né, pessoal, G4 aí do Campeonato Brasileiro.
Ô, Henrique, tá na escuta aí? Deixa só o Henrique voltar aí, pessoal, para a gente começar aqui a falar um pouco mais aí sobre o jogo, começar a falar também um pouco mais do Red Bull Bragantino também, como vem o Bragantino. Mas, pessoal, só passar algumas informações aqui para vocês, antes da galera aí do Red Bull Bragantino chegar com a gente. Tem algumas informações bem importantes, pessoal, poder passar aqui para vocês, que saiu hoje aí, né, do nosso Cruzeirão Cabuloso. Além, né, pessoal, do Milito, né, o Diego Milito, que não aceitou a proposta do Cruzeiro, né, o Milito, ele não, ele quer, né, um tempinho para poder descansar, e as informações que saíram é que o Diego Milito ele não pega, pessoal, um trabalho em andamento, né? O Diego Milito é um treinador que pega um trabalho aí sendo feito, né, no caso, no início da temporada, e mesmo a diretoria do Cruzeiro tendo a proposta para ele, mas não conseguiu convencer o argentino a estar no Cruzeiro. Assim também, pessoal, como o Thiago Carpini. O Carpini, né, que até então ontem, né, a gente tinha a expectativa do que ele ia falar depois do jogo Juventude e Chapecoense. O Carpini renovou com o Juventude, né, e acabou também que não será treinador do Cruzeiro também. Eu acho, né, pessoal, que não seria nenhum momento aí para o Carpini ser treinador do Cruzeiro, né, por conta que o momento do Cruzeiro ele não requer apostas. E aí, pessoal, a informação que saiu hoje aí, né, antes de passar aqui a palavra para o Henrique, foi dos bastidores, pessoal. Na última terça, na informação do Samuel Venâncio, na última terça, após uma sequência de resultados negativos, né, que culminou a demissão do técnico Pepo, a diretoria do Cruzeiro foi forte, com muitas cobranças em cima dos jogadores no Toca da Raposa 2. O objetivo é a virada de chave o mais rápido possível aí, né? Eu diria até que essa cobrança é uma cobrança que tinha que ser feita, né? Tinha que ser feita, é importante para que os jogadores entrem, né, com uma postura diferente, né? A postura diferente tem que ser obrigação nesse jogo, ao contrário do jogo do Grêmio, onde o Cruzeiro entrou muito como é que eu posso falar? Se bem que eu posso falar que ele nem entrou no jogo, né? Entrou com uma postura muito inofensiva, tirando o pé dividido e não correndo. E uma outra informação também sobre treinador é o seguinte, que a SAF ainda tem preferência por um técnico estrangeiro, mas que não descarta um técnico brasileiro também. Mas, ao mesmo tempo, né, eles buscam um técnico mais novo e que se encaixe, né, dentro do perfil que eles querem e, ao mesmo tempo, também um técnico que seja bom de gestão de grupo. Ô, Henrique, tá na escuta aí, Henrique? Deixa só o Henrique voltar aí, pessoal, para a gente já começar a falar do jogo. Um abraço para a Mônica, que está com a gente também. Ela fala boa noite, Gil, Henrique. Valeu, Mônica, tamo junto. Deixa só o Henrique voltar aí, pessoal, para a gente já emendar aqui para falar sobre o jogo. Tá na escuta aí, Henrique? Oi, Gil, agora eu tô ouvindo você, irmão. Boa. Então, Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera aí de como vem o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino que vem de vitória contra o Cuiabá, mas como é que está o momento do Bragantino? O que, que a gente pode esperar do Bragantino para esse jogo? Tem algum desfalque, alguma volta de algum jogador importante? Como é que está o momento do Bragantino em relação àquele jogo que vocês enfrentaram a gente aí na Bia Bichedi, para o momento atual aí de vocês aí para esse jogo de domingo? Então, na verdade, né, agora dá uma restabelecida aqui, né, no sinal. Então, na verdade, aquele jogo foi um jogo meio atípico do Red Bull Bragantino, né? O Cruzeiro veio, na verdade, aqui em Bragança e passeou aqui em Bragança, né? Jogou muita bola, venceu e venceu com mérito aqui em Bragança Paulista. Na ocasião, o Red Bull Bragantino estava com alguns desfalques, né? Com alguns jogadores que estavam iniciando também a jornada aqui em Bragança e, e foi um jogo em que o Bragantino tem que esquecer de fato, né? Agora o time já tá já se encontrou dentro de campo. O técnico Pedro Caixinha ele conseguiu realmente arrumar aquele meio de campo do Red Bull Bragantino e também tem um detalhe da zaga que foi a volta do zagueiro capitão Léo Ortiz também, né? Que deu uma certa firmeza ali para a zaga, né? Então agora ele voltou o Léo Real, que provavelmente a gente vai ver daqui a pouco aí. Acho que vai estar ele do Léo Real, que vai ser aí os pilares dessa zaga. E a diferença daquele jogo
para esse jogo de agora do segundo turno é realmente isso aí. O técnico Pedro Caixinha agora ele conseguiu colocar o sistema de jogo dele e implementar para os atletas, né? Então eu acho que agora realmente vai ser um belo jogo, né? O Cruzeiro também mais reestruturado, apesar da não ter mais o Pepa, né, como técnico. E um detalhe importante, que o Pepa estreou aqui em Bragança Paulista, contra o Bragantino no amistoso. Isso, 3-0, foi 3-2, um belo jogo. O Red Bull Bragantino estava vencendo de 2-0, cedeu o empate à virada para o Cruzeiro. Eu estava acompanhando esse jogo. Inclusive, eu fiz até uma pergunta depois para o Pepa, falando um pouco dessa tendência dos técnicos portugueses aqui no Brasil. E ele falou, realmente, os técnicos portugueses estudam muito, são técnicos que realmente buscam conhecer na parte técnica e tática realmente futebol, por isso que eles vêm dominando aí agora o nosso mercado brasileiro. E ele falou também um fato curioso aqui na época, que ele nunca tinha sido tanto xingado assim por torcedores como ele foi aqui em Bragança, que tem realmente, não sei se você conhece aqui o estádio da Bibi Chedid, mas é um estádio que tem a arquibancada muito próxima, e principalmente onde fica ali, né, a zona técnica ali, onde fica o técnico, sim, muito perto. Então, sim. Os caras xingam, vaiam bastante. Ele falou que ele nunca tinha visto isso, então é algo que ele ficou marcado para a carreira. É um bom técnico, né? Não sei, você pode até falar melhor que eu. Eu achei até que ele estava fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, né? O Cruzeiro estava vindo aí numa ascendência e de repente o Cruzeiro começou a dar uma caída nesse campeonato, que eu, no meu ponto de vista, acho que é até normal, né? Do fato do Cruzeiro estar nessa reestruturação, né? Do Cruzeiro está passando por essa fase que saiu, né, de uma Série B, está vindo aí uma Série A de campeonato, fazendo um trabalho muito legal aí, depois que o Ronaldo assumiu, fez essa SAF também no Cruzeiro. Então, é um trabalho muito bacana que o Cruzeiro vem desenvolvendo. Eu acho que essas subidas e descidas no campeonato são normais para um campeonato, né? E agora eu não sei a sua opinião já, né? A gente está dizendo nesse quesito aí do treinador e tal, você que está mais perto e acompanha de perto o Cruzeiro, né? Você acha que o problema realmente era técnico? Você acha que é um problema de jogador? Ou é aquele famoso, aqui no Brasil a gente tem muito isso aí, né? Aconteceu qualquer coisa do time, o primeiro a cair é o técnico. Mas você acha que realmente era ele o problema aí no Cruzeiro, Gil? Não, Henrique, porque é o seguinte, né? Eu até comentei, uma coisa que eu comento muito aqui nas lives é o seguinte. Eu nunca, quem assiste aqui sabe, né? Eu nunca falei que o Pepa, ele é um treinador horrível, que ele é horroroso, que ele é horrível, que ele é ruim. Só que o Pepa, o Henrique, ele tinha um problema que eu penso que foi uma coisa que deixou muito torcedor sem paciência. Eram algumas insistências em algumas peças que já tinham demonstrado que não iam render. Por exemplo, vamos pegar ali o jogo do Cruzeiro contra vocês lá em Bragança. O Gilberto, naquele jogo, né, ele faz o gol, né? A gente até pensou naquele jogo, depois daquele jogo, não, o Gilberto agora é a nova fase dele. Ele vai agora ter confiança, agora ele vai fazer gol todo jogo. E naquele mesmo jogo ele perde um gol debaixo da trave, né? Um gol sem goleiro que ele perde incrivelmente. E o Gilberto, né, a gente tá vendo, a gente viu, né, que ele não conseguiu engatar uma sequência. Só que o problema do Pepa foi o seguinte, é que ele vendo que esse jogador e alguns outros, como o Felipe Machado também, o volante, o próprio Henrique Dourado, que estava aqui no Cruzeiro também, não estavam conseguindo render, ele ficava insistindo. E alguns jogadores que a gente tinha um entendimento que poderiam ter um pouco mais de oportunidade, não estavam tendo as mesmas chances que esses que ele colocava estavam tendo. Mas eu diria, Henrique, que isso não foi o crucial para ele sair. Isso foi um dos problemas que ele tinha. O crucial para o Pepa sair, o Henrique, foi a questão de ele perder o vestiário. Inclusive, foi uma informação que saiu, né, do setorista do Cruzeiro, Samuel Venâncio, né, que está sempre postando as informações, aonde o Pepa ele estava com um clima insustentável dentro do vestiário. Tinham jogadores que não estavam mais tendo aquela boa convivência com ele. E a gente sabe no futebol que quando o treinador perde o domínio do vestiário, quando não perde quando não tem mais aquela boa convivência, quando você tem aquela convivência insustentável, a gente pode falar assim na linguagem do futebol, não tem muito mais o que fazer. Pode-se dizer que essa perda de vestiário tenha começado aí, né, em alguns jogos atrás, uns 5, 6 jogos atrás,
Não posso cravar aqui com você, porque eu também não sei. Mas o fato é que o vestiário do Cruzeiro estava insustentável e muito por conta disso foi crucial para o Pepa sair. Tanto é, o Henrique, que a gente agora está procurando um treinador, a SAF não tinha intenção de mandar o Pepa embora. A SAF não tinha intenção de mandar o Pepe embora. Só mandaram ele embora porque não estava mais dando certo, não estava mais tendo clima no vestiário. Porque se fosse algo da SAF mandar ele embora, se a SAF já tivesse isso em mente antes, eles já teriam, pelo menos, conversado com o novo treinador, já ter se acertado com o novo treinador. Porém, foi tão surpresa isso para a própria SAF, para o próprio Ronaldo da diretoria, que o Cruzeiro hoje está buscando um treinador e ainda não conversou com o novo. Mas é muito pouco. Isso foi o ponto crucial, Henrique, foi a questão do vestiário. O Pepa não estava mais tendo domínio do vestiário. Isso combinou com a sua saída e sua demissão. Mas eu diria para você que, para mim, o único problema do Pepa em relação à questão do vestiário é a questão de ele ter insistido em algumas peças que não estavam dando certo. O Cruzeiro, o Henrique, é um time organizado defensivamente, é um time Exatamente. que, embora o Cruzeiro ele não tenha, né, ele não tenha assim, um super time, né, um timaço assim, mas é um time que cria muitas oportunidades. Os jogadores também que têm sua parcela de desculpa, porque o que o Cruzeiro cria de oportunidade para os incompetentes perderem na cara do gol não é brincadeira. Se a gente pode aqui citar aqui o exemplo aqui os jogos passados contra Palmeiras, contra Internacional, contra Corinthians, a gente poderia ter matado o jogo e a gente não matou o jogo, mas também eu diria, o Henrique, que o Pepe ele tem sua parcela de culpa na questão de insistência em algumas peças que todo mundo via que não estava mais dando certo, mas ele insistia, e ao mesmo tempo também essa questão do vestiário, né, que isso foi o crucial para que o Pepe saísse do Cruzeiro, algo que ao mesmo tempo de ter me pegou de surpresa a demissão dele essa semana, porque eu particularmente eu achava, né? Eu achava na verdade que ele iria ficar até o jogo do Bragantino e se por acaso ele não conseguisse a vitória, aí sim ele seria demitido, não por conta de um desejo meu, mas é como funciona, porque a intenção da SAF não era mandar o Pepe embora, mas eu acreditava que pelo menos até o jogo do Bragantino ele iria ficar. Só que pelo fato do vestiário estar insustentável, o treinador não ter mais domínio do vestiário, acabou culminando aí na saída dele. Isso foi o ponto crucial, o Henrique, para a saída aí do Pepa do Cruzeiro aí essa semana. Só respondendo sua pergunta aí. Realmente, porque, como eu falei, eu citei, eu acho ele um bom técnico, um técnico bem estrategista, lembra um pouco até o método de estratégia dele, lembra até um pouco do Abel Ferreira, né? Ele é um técnico um pouco diferente do que a gente tem aqui em Bragança, que é o técnico Pedro Caixinha, nessa parte Ô, de Henrique, técnico. Ele é um uma coisa cara, também. né, mais. Não, Eu também achei muito estranho ver a saída dele hoje. não, uma coisa também que estava incomodando o Henrique, boa parte da torcida no Pepa é o seguinte, né? Que, por exemplo, o Pepa ele é um treinador que ele tem, né, seu estilo de jogo, né, tem seu jeito, mas uma coisa que estava incomodando um torcedor era a passividade do Pepa à beira do gramado. Por exemplo, o Pepa ele é um treinador que ele é muito passivo, sabe? Muito calmo ali na beira de campo. O torcedor queria um pouco mais de um treinador enérgico, sabe? Que, por exemplo, nas derrotas ficasse um pouco mais indignado, que demonstrasse, né, uma indignação à beira de campo, que gritasse com o jogador, que xingasse o jogador quando ele errasse, porque uma coisa que foi nítido, o Henrique, no jogo contra o Grêmio, é que os jogadores não quiseram jogar. O que aconteceu domingo na Arena do Grêmio, eu diria até que foi uma molecagem da parte dos jogadores que entraram no jogo derrotado. E naquele jogo ali, o Cruzeiro perdeu de 3-0, o Pepa simplesmente ali, de braços cruzados, olhando o jogo. A gente não via, sabe, uma reação dele. E era algo também que incomodava o torcedor. Mas ao mesmo tempo também, no jogo passado, o Pepa teve sua culpa, teve também, né? Eu penso que ele entrou com a escalação errada, substituiu mal no segundo tempo, mas também os jogadores teve muita culpa ali em relação a não querer correr no jogo, porque uma coisa é você perder, outra coisa é você não correr, você não tentar. Isso aí é algo inadmissível. Mas ele tinha suas parcelas de culpa também, mas os jogadores também têm aí as suas parcelas de culpa também aí nesse momento do Cruzeiro. Mas uma coisa que incomodava também é essa questão do Pepe ele ser um cara muito passivo na beira de campo. Muitos torcedores reclamavam sobre isso, inclusive aqui no chat, ô Henrique. Exatamente, o cara, ele como eu falei, citei ele no exemplo do Abel Ferreira, que eu achei ele na parte da estratégia parecido, mas ele é o oposto do Abel Ferreira, que o Abel Ferreira é muito explosivo, acho que o técnico mais explosivo que a gente tem aqui no Brasil,
né? Diferente do Isso. Pepa, o Pepa bem, bem mesmo pacífico. Como eu disse, tive a oportunidade de conversar com ele, né, na coletiva aqui em Bragança Paulista. Realmente é um cara muito simpático, muito gente fina e também muito calmo, como você diz, né? E um detalhe legal é que a gente viveu a mesma coisa aqui em Bragança Paulista com o técnico Maurício Barbieri, né? A Maurício Barbieri começou bem aí o seu trabalho aqui em Bragança, mas mesmo indo bem, o torcedor aqui em Bragança pegava muito no pé dele por conta disso aí também. Quando as escalações que ele colocava, quando ele insistia em jogadores que realmente não estavam rendendo, e o pessoal falava, nossa, será que só a gente que está vendo isso? Será que ele não está vendo? Então, realmente, ele insistiu muito aí. No começo desgastou, ele acabou até chegando em uma final de Sul-Americana com o time e tudo mais, mas no seu segundo ano aqui, na verdade, ele era um dos técnicos mais longevos, junto com o Abel e com o do Cruzeiro também. Do Cruzeiro, não, desculpa, do Peso, Fortaleza, Voivoda. É, Voivoda. e, Voivoda, e isso. nesse caso, ele perdeu o vestiário legal aqui em Bragança, que você olhava para ele também, ele estava de braço cruzado na beira do campo, olhando o time perdendo, de braço cruzado, e quando o pessoal fazia gol, nem ia comemorar com ele, deixava ele de lado. Então, quando perde o vestiário, infelizmente, não tem o que fazer. Perdeu o vestiário, perdeu o comando mesmo do time, tem que trocar, cara. Exatamente. E assim, né, o Henrique, você falou do Barbieri. Cara, o Barbieri foi um nome que eu vi nas. Tem vários boatos, né? A gente sabe que a imprensa, na internet, né, tem vários boatos, né? Quando o time está sem treinador, surgem vários nomes. Cara, quando apareceu o nome do Barbieri, eu já lembrei do trabalho que ele fez no Bragantino e no Vasco. Eu, particularmente, não queria ele aqui, porque além, né, de ser um. Ô, Gil, você tá sem áudio, cara. Você tá sem áudio. Botou meu áudio? Pô, agora voltou. Ao vivo é assim Boa. mesmo. É, ao vivo a gente resolve na hora. Valeu aí, Ana. Valeu aí por informar. Então, o Henrique, eu tava falando, né, que o Barbieri foi até bom você ter falado dele, porque, cara, não adianta tirar um treinador que tenha boas ideias de jogo, que tenha novas ideias, que tenha um jeito inovador de pensar de futebol, mas se o cara não sabe gerir um grupo. Por exemplo, foi vinculado agora o nome do Rogério Ceni. O Ceni pode até ter boas ideias de jogo, mas o Ceni é um cara que não é fácil de se lidar. O Ceni É, saiu do São Paulo e do Flamengo da mesma forma, brigando ali nos bastidores ali com dirigente, funcionário. Tinha jogadores que ele não se dava bem também. Então a gente já está com alguns problemas internamente, a gente não pode agora arrumar outros também, né? Então eu penso que um treinador hoje que saiba gerir um grupo aí e tem ideias de jogo pode se encaixar no Cruzeiro, mas é aquilo, né? Hoje encontrar treinador não está fácil. E aí, né, a gente vai voltar ao ponto do Pepa de novo, porque a SAF não tinha intenção de mandar o Pepa embora, porque ela sabia que o mercado era escasso, mas é muito por conta de que o vestiário estava rachado, de que não estava mais tendo clima, que o Pepa saiu.
E agora a gente está aí correndo atrás de um treinador e a gente não sabe quem vai ser. E eu até vi, né, alguns portais comentando dessa lentidão do Cruzeiro de trazer um treinador. Cara, eu diria para você que se o Cruzeiro trazer um treinador semana que vem, segunda ou terça, eu fico tranquilo, sabe por quê? Porque é o seguinte, de que adianta trazer um treinador agora? Ter pressa para fazer um treinador se não for o cara ideal para ficar até o final do ano. Então é muito melhor você ter paciência do que você fazer algo na pressa e dar errado. Já pensou em trazer um treinador que não dê e lá na 30ª rodada a gente tem que mudar? Não é vantajoso. Pode ser muito prejudicial. Então, isso é uma caixa para rebaixamento, inclusive, você ficar trocando de treinador o tempo todo. Então, seja quem for o treinador que vier, ele vai ter que ir até o final da temporada. Então, a gente tem que ser assertivo aí nessa escolha. Mas foi muito importante você falar do Barbieri aí, o Henrique. Foi um nome aí que foi citado também aí pela internet aí, né, por esses treinadores que estão sendo aí monitorados pelo Cruzeiro. Eu, particularmente, não quero que o Barbieri venha pelo histórico dele aí. Ahn, a Mônica pergunta o seguinte, o Henrique: o Bragantino vem pelo empate ou parte para cima nesse jogo de domingo? Olha, ô Gil, só voltando rapidinho nesse assunto do técnico, para me encerrar da minha parte, você citou isso aí da demora do Cruzeiro tá para anunciar um técnico. Cara, isso é totalmente normal por parte do SAF. Aqui em Bragança a gente teve o mesmo caso com o Barbieri, que eles erraram quando saiu o técnico Antônio Carlos, que estava aqui em 2019, foi campeão da Série B e subiu para Sim. 2020. Ele mudou o planejamento dos caras assim, porque ele um dia antes do Natal, o cara anunciou que saía do Braga. Então mudou realmente toda a rotina. Os caras foram atrás de um técnico em cima da hora, acharam o Conceição e foi um fiasco. Passou um tempo, eles Aqui esperaram, também. Aqui também. O analisaram Conceição foi um fiasco também. e aí anunciaram o Barbieri. O Barbieri ficou aí mais de 2 anos à frente do Braga. Quando o Barbieri saiu, também ficou essa novela que eles esperaram acabar o campeonato brasileiro do ano passado para anunciar um técnico. Então, realmente, o pessoal aí da SAFs, a gente como torcedor, a gente como bastidores de fora, a gente pensa que é uma coisa mais rápida, mas realmente os caras trabalham no bastidor aí para realmente agregar o time, tá? E agora, com relação, como Boa. você falou, se o Bragantino vai para empate, vai para buscar a vitória, o clima aqui é de guerra, cara, no bom sentido, claro. Até ontem, na quarta-feira, na verdade, a gente teve uma coletiva com o Léo Real, que é o zagueiro, e ele foi. Eu perguntei isso a ele, ele falou que o clima entre os jogadores é de decisão, porque eles não digeriram aqui aquela derrota por 3-0 em Bragança, então eles vão aí para tentar recuperar os 3 pontos. Então, realmente, os jogadores, a mentalidade deles é de ir até Minas e voltar com os 3 pontos que o Cruzeiro roubou da gente aqui em Bragança. Então, realmente, o time vai para cima e vai tentar a vitória aí, viu, João? Boa, então é uma informação importante, né? O Bragantino aí, né, muito dispensável, né, que o Bragantino pudesse vir aqui para poder esperar, né, um pouco o Cruzeiro, mas o Bragantino vem com a intenção dos 3 pontos aí, né, e pode, né, se aproveitar desse momento do Cruzeiro e também do seu bom momento, né? O Bragantino que vem aí de vitória contra o Cuiabá que costuma aprontar fora de casa, né? O Cuiabá que é um dos melhores visitantes da competição e o Bragantino vem de vitória contra esse adversário e vai tentar aí buscar os 3 pontos no Mineirão. O Thiago Pacheco está com a gente, ele fala boa noite a todos. E boa live. Abraço, Henrique e Rodolfo. Vamos, Braga. O Thiago Pacheco deve ser torcedor do Bragantino e está com a gente. Um abraço, Thiago. Tamo junto aí. Muito obrigado pela sua participação. A Ana Lu, nossa parceira Ana aí, a Ana que participou, inclusive, da primeira live que a gente fez aqui de Cruzeiro e Bragantino lá no primeiro turno. A Ana estava aqui fazendo pré-jogo com a gente. Ela fala: boa noite, meus queridos. Valeu, Ana. Tamo junto aí. Um abraço para você aí. Muito obrigado por estar aí com a gente. Uh, deixa eu ver. O Bruno fala: Henrique, quero que você saiba, o Cruzeiro vai perder para ganhar e ganhar para perder. Aí o Bruno aí com seus enigmas. A Maiane, boa noite, Gil e convidado. Valeu, Maiane. Tamo junto. Um abraço para você também, minha amiga. Um abraço aí. Seja muito bem-vinda mais uma vez. A Mônica fala: justamente, o Pepa perdeu o vestiário. Vamos deixar o like. Pepa foi ser bonzinho demais. Os jogadores estavam tomando conta. É aquilo, né, Mônica? Tinha que ter um pouco mais, né, de cobrança, né? Você ser um pouco mais enérgico, os jogadores acabaram tomando conta do vestiário, né? A gente viu acontecer no jogo contra o Grêmio.
jogaram para derrubar o treinador claramente. Deixa eu ver aqui. A Maria Tereza, boa noite, família Celeste. Valeu, Maria Tereza, tamo junto. Mandar um abraço pro Patrick aí, canal Cruzeiro Querido. Passando para deixar um abraço aí, Gil e ao nosso parceiro Henrique junto. Valeu, Patrick. Um abraço para você aí, canal Cruzeiro Querido. E o Patrick faz um trabalho muito bacana aí na plataforma também. Mandar um abraço pro Carlos Bebert aí, o meu parceiro Carlos aí, né? Vascaíno. Ele fala: boa noite, Gil. Entrei na live e citaram o Barbieri. Tente fugir, mas ele persegue. O Carlos aí, né, que não tem boas recordações do Barbieri, né, o Barbieri que até começou bem no Vasco, mas depois desandou demais. Ô, Carlão, tamo junto aí, um abraço para você. O Carlos também aí tem o seu canal aí no YouTube, o Papo na Colina, aí, canal do Vasco da Gama. Ô, Henrique, agora a gente comentou aqui, né, sobre a questão aí do momento do Bragantino. Só citar aqui, né, o Cruzeiro, o Henrique vai jogar aí, né, com o interino, né, o Fernando Seabra, né, o Cruzeiro que não vai ter um novo treinador ainda para esse jogo, e tá uma incógnita muito grande, o Henrique, sobre como vai ser esse time, né, qual vai ser o esquema dele, quem que vai começar jogando, porque o interino a gente não sabe, né, quem que ele vai colocar. Se fosse o Pepa, a gente já tinha uma ideia, né, do desenho tático do Cruzeiro, né, mas eu penso que pode ter mudanças aí para esse jogo contra o Bragantino. E aí eu queria te perguntar uma coisa também. Você falou aí que o Bragantino vem para tentar conseguir os 3 pontos, que vai tentar recuperar os 3 pontos que perdeu em Bragança Paulista, mas ao mesmo tempo, o Bragantino ele tem algum reforço para esse jogo? Ele tem algum desfalque? Você pode falar que o Bragantino vai vir com a considerada força máxima ou tem algum desfalque aí do Bragantino que pode ser sentido por vocês nesse jogo? Então, Gil, antes de começar, deixa eu mandar, você falou do Thiago Pacheco, que está junto com a gente na live aí. Grande Thiago Pacheco, ele é um cara sensacional, que segue sempre aí os nossos trabalhos nas redes sociais também, né? Ele e Boa. a filha dele, Helena, a filhinha dele, não perde nenhum jogo. Ele mora em São Paulo, vem de São Paulo até Bragança Paulista para acompanhar os jogos do Massa Bruta. Então, grande Thiagão Pacheco aí, abraço, viu, amigo? Tá aqui junto com a gente no canal do Gil, né? Muito obrigado. E a grande Ana Lu, né? Ana Lu faz o trabalho junto com a gente lá no podcast Amigos do Braga, que logo, logo vem novidades aí também para os torcedores aí, não só do Bragantino, do Cruzeiro, mas enfim, todos os torcedores em geral. Então, só para registrar aqui um abraço para eles, tá? Top E com demais. relação. Vem sim, o time vem com força máxima, digamos assim, né? É, como a gente estava dizendo no começo da live, né, teve aí a volta dos que não foram, vamos dizer assim, né? Que foi a volta do Juninho Capixaba, né? O Juninho Capixaba que envolveu aí nessa polêmica aí de vai ou não vai para a Rússia, jogar no CSKA, e hoje se reapresentou, treinou hoje normalmente, né? Veio a semana toda treinando com o Luan Cândido na lateral, mas hoje ele treinou e vamos aguardar amanhã, mas provavelmente ele que esteja no jogo, um baita de um lateral. Hoje, na minha opinião, ele e o Piquerez na posição são os melhores laterais que a gente tem aqui no campeonato, né? Tem o Ayrton também do Flamengo, né? Mas acho que ele não sei se ele está lesionado. Mas eu acho que Eu esses são os. incluo o Henrique, eu até incluo também o Marlon nesses laterais. Apesar do Marlon, né, ele ter decaído nos últimos jogos, mas o Marlon fez um grande primeiro turno também. Eu dou uma incluída aí do Marlon também, que fez um bom primeiro turno aí no Brasileiro. Bem lembrado, o Marlon, um bom jogador também, apoia muito, é um cara igual o Júnior Capixaba, um motorzinho do time, né? Você sempre tá no ataque, na Sim. defesa. O Marlon realmente é um baita de um jogador também, bem colocado nessa lista, né? Então, para mim, uma novidade bacana aí que vai ter pintar aí no Bragantino, que é o Capixaba, e outro reforço também, que é um baita de um jogador aí também que vai voltar contra o Cruzeiro, é o Lucas Evangelista, né? O Lucas Evangelista está de volta. Ele que passou aí por um momento delicado, né, com o falecimento da sua mãe, né, ele ficou afastado aí durante essas 2 semanas, né, não jogou contra o Cuiabá, e então ele nessa semana ele treinou normalmente com o elenco, ele está bem já novamente, teve todo aquele apoio do elenco, do técnico Pedro Caixinha a ele, então realmente agora ele está 100% de novo, treinou e vai estar jogando, hoje, pelo que a gente percebeu nos treinos de hoje, ele vai estar realmente no time que vai estar jogando. E tem o Jadson Silva, né? O Jadson Silva também, que é um baita de um reforço, ele vai estar à disposição também, já treinou normalmente.
e agora tá aquelas dúvidas, se ele já vai começar jogando, né? Depois a gente vai trazer aí as escalações e a gente pode até falar sobre isso, né? E a baixa ainda é o Eduardo Sacha, que sofreu aí uma lesão muscular no jogo contra o América Mineiro pela Sul-Americana, né? Que foi, o Bragantino foi eliminado. De lá para cá, ele vem fazer esse tratamento. Ainda ele está passando por fisioterapia, nem voltou na transição ainda. Então ele é a baixa para esse jogo, né? Também tem aí a volta do Mosqueira, né? Que vai estar à disposição. Bom jogador esse Mosquera aí. Bom jogador. Desculpa. Nátila Quintana está de volta. Também o Bragantino vai estar à disposição, mas eu acho que ele vai começar no banco de reservas, né? E o Bruninho também está de volta. O Bruninho também é um baita jogador, está de volta à disposição, mas provavelmente também vai começar na reserva. E aí tem a dúvida entre o Gustavinho e o Matheus Gonçalves. Bom Matheus Gonçalves aí, que pertence ao Flamengo aí, está caindo na graça do torcedor aqui de Bragança. Boa. E uma coisa também, o Henrique, eu estava aqui verificando aqui, né? O Bragantino, ele é um time que ele aprendeu também a jogar fora de casa, né? É um time que Tá? vinha pontuando muito em Bragança, né? Lá no Nabi Abichedi, mas é um time também que fora de casa ele aprendeu a jogar. Eu até acompanhei, né, o jogo do Bragantino contra o Fortaleza, né, onde o Bragantino vence por 3-0 o Fortaleza. Não é fácil, né, tirar pontos do Fortaleza lá, quanto mais uma vitória expressiva como essa que o Bragantino tem. Eu queria que você falasse uma coisa pra gente. Como é que é a postura do Bragantino jogando fora de casa? Ele é um time mais reativo? Ele é um time que, vamos para cima, não importa se a gente está fora de casa, a gente vai para cima deles também? É um time que espera? Como é que é esse Bragantino jogando fora de casa aí contra as equipes do brasileiro, o Henrique? Então, na verdade, vou dizer até como o técnico Pedro Caixinha ele coloca, o time ele tem uma proposta de jogo, né? Tanto dentro como fora de casa tem uma proposta de jogo e uma intensidade também, né? Então o técnico ele conseguiu implantar essa filosofia de jogo no sistema do Bragantino. Então realmente a gente vê que umas temporadas atrás, dentro de casa o Bragantino ia mal, mas fora o Bragantino sempre ia bem, né? E agora nessa temporada a gente já vê o inverso. O Bragantino, se eu não estiver enganado, é o sétimo melhor visitante e também o sétimo melhor mandante do campeonato. Então está naquele equilíbrio, né? E realmente, o Bragantino pode ser fora ou dentro de casa, ele sempre está mantendo a regularidade. Um ponto positivo desse time, que eu observo, tanto dentro de casa como fora, mas principalmente dentro de casa, né? Mas fora também, é a posse de bola. Pega times como o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, times que gostam de ter a bola com o pé quando jogam com o Bragantino, eles não conseguem ter esse domínio de bola. O Bragantino roda muito essa bola, né? O próprio Cuiabá, né? Como você citou, o Cuiabá acho que é o quarto melhor visitante do campeonato. É um cara muito indigesto, que joga fora de casa e realmente o Daverson é um baita de um jogador, a gente acompanha de perto. E o Bragantino não consegue anular essas jogadas e ter um maior posse de bola. Então, realmente, essa jogada do Bragantino, essa intensidade que ele tem, tanto dentro e fora de casa, que é uma arma que o técnico Pedro Caixinha tem para esse time. Os pontas, muito velozes, né? Que você pega. O Capixaba, ele flutua muito. Então, é um cara muito dinâmico. Né? Ele, às vezes, deixa um pouco a desejar um pouco na marcação, porém, é um cara que recompõe muito bem, é um cara que apoia muito bem, tanto no ataque como na defesa, né? E os jogadores, né, que agora tá machucado, que é o Mosqueira, quando ele estava, também apoiava muito, então tem uma intensidade muito grande. Na frente, o Sacha também é um cara que faz uma função muito legal também nessa parte tática. Não vai estar nesse jogo, mas tem o Borbas. O Borbas é um cara que bate muito bem de fora da área, né? É uma arma que o Cruzeiro tem que realmente ficar de olho, que o cara, ele é um diferenciado, ele pega a bola e bate. Então é um cara que realmente pode trazer muito aí dificuldade para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro abrir, o cara guarda, viu, Jô? Boa. Mandar um abraço pro Marcos Guilherme. Tamo junto, Marcos. Um abraço para você aí. Ô, Henrique, pontos fortes e fracos do Bragantino.
Então, como o ponto forte do Braga são realmente são as transições que o Bragantino faz, né, de ataque e defesa, muito rápido, um time muito vertical, né? O time do Bragantino ele marca uma pressão, a pressão pós-perda do Bragantino é uma das melhores, se não for a melhor do campeonato, né? Então essa pressão pós-perda do Braga ele é muito boa, né? Uma outra qualidade, como eu estava falando atrás, é o posse de bola também, né? Que o Bragantino gosta muito de ficar com a bola e isso aí faz com que o time consiga envolver os adversários aí e realmente fazer bons jogos. Agora, os pontos fracos desse time são a bola aérea. A bola aérea do Bragantino vem sofrendo alguns jogos aí, inclusive a gente foi um dos motivos da eliminação do time na Sul-Americana, né? Essa bola aérea, inclusive o técnico Pedro Caixinha foi questionado algumas vezes em coletiva sobre esse tema. Ele está treinando muito essas bolas paradas, inclusive nessa semana, na quarta-feira teve um treino aberto à imprensa, eu pude observar que o técnico treinou algumas jogadas de bola parada do Cruzeiro, né? Aquelas famosas bolas que o Cruzeiro faz alçadas à área. A gente viu o treinamento aí dos zagueiros aí da parte da zaga do Bragantino treinando para chegar preparado aí em Minas para pegar o Cruzeiro. E o outro ponto que eu posso destacar aqui também, que é negativo desse time, é a finalização. O Bragantino vem pecando muito nas finalizações. É um time que chega, porém na hora do último passe, no último terço, para finalizar a jogada, não está conseguindo finalizar. Então são esses dois pontos negativos aí que eu acho que o time tem. E assim, né, o Henrique, o Cruzeiro, ultimamente ele não está sendo tão efetivo assim na bola parada. Inclusive era algo, né, que a gente vinha questionando muito, né, porque o Cruzeiro tinha a semana inteira para trabalhar, né, tem só uma competição que é o Brasileiro, e nas bolas paradas a gente não estava conseguindo ir tão bem assim, né. Tem o Lucas Silva, que é um jogador, até na tela aí, né, de muito bom passe, né, pega bem na bola também, mas o Cruzeiro não estava conseguindo levar esse perigo. Agora, se o Cruzeiro treinou, né, intensificou esse tipo de treinamento para esse jogo aí, pode ser que renda, até porque você acabou de falar, né, que o Bragantino não tem a bola parada como um dos seus pontos fortes também. Tem aquele jogo, Henrique, contra o Flamengo, que vocês fizeram, que vocês ganharam de 4-0. Tem aquele jogador que acho que fez 2 gols. Acho que ele é gringo, né? Você pode até me falar que é o Mosqueira, né? Ele vai jogar esse jogo de domingo? Acho que é Mosqueira o nome dele. O Mosqueira deitou nesse jogo, cara. Ele só não fez chover no dia, mas, cara, fez 2 gols, deu passe, jogou muito. Não só ele, mas também eu cito o Jackson Silva nesse jogo aí, que também foi um jogo, o melhor jogo do campeonato até agora, do Bragantino. E o Mosqueira se machucou, se eu não estiver enganado, no jogo seguinte do Flamengo. Então ele tá fora ainda, o Mosqueira passou por uma cirurgia, e eu acho que ele volta provavelmente só na próxima temporada agora. Quem voltou, como eu disse, foi o Nacho La Quintana, mas o Mosqueira está fora, eu acho que provavelmente da temporada toda. É um bom jogador, né? Por que eu lembro daquele jogo? Porque o Bragantino é um time, né, que não sei se chega aí para vocês isso. O Bragantino é um time que ele é muito falado que agora o Bragantino vai, e aí quando você vai ver um jogo assim de mais nível, o Bragantino não consegue fazer aquilo que se espera dele. E esse era um jogo que o Bragantino se afirmou contra um adversário forte, contra um time que tem, né, um investimento alto. O Bragantino foi lá, ganhou com autoridade. Foi 4-0, era parecido mais. Eu até não entendi, o Henrique, como é que aquela eliminação do Bragantino pro América, né? Porque era um jogo onde seria importante, né? É importante aí pro pessoal de Bragança, né, avançar essa fase, né? Por conta de ser uma competição internacional. Eu, particularmente, achei até uma zebra aquele jogo onde vocês foram eliminados para o América Mineiro, né, na Sul-Americana. Mas uma coisa que eu venho observando é o seguinte: pouco a pouco, o Pedro Caixinha, ele vem colocando mais suas ideias de jogo, ele vem se mantendo mais no cargo e vem mostrando um trabalho não só sólido, mas um trabalho também que pode ser duradouro, não só nesse ano, mas por outros anos também, né, o Henrique? Porque o Caixinha, eu penso que, além de ele ter uma equipe boa nas mãos, ele consegue também fazer essa equipe jogar e, ao mesmo tempo, também, né, se a gente pegar a cultura do futebol brasileiro que, se o técnico vai mal, demite.
O Caixinha, ele teve algum período aí de instabilidade, onde cogitou a possibilidade de ele sair fora daí? Então, na verdade, assim, né? Como você citou, realmente o técnico Pedro Caixinha, eu tiro o chapéu para ele, é um baita de um técnico, né? Claro, como eu disse, né? Os campeonatos a gente oscila muito, né? Às vezes a gente vai bem, de repente dá uma aquela caída, que eu acho que é normal mesmo da competição. Teve um momento que o Bragantino estava um pouco mais pressionado, né? Que o Bragantino acho que vinha de 5 jogos aí sem vitória. Mas aqui em Bragança o torcedor ele já acostumou com a filosofia, né, da Red Bull e não manda embora, cara. E o pessoal eles são firmes e fiéis ao projeto que tem junto não só com o treinador, mas a todo o elenco, staff, direção. E não se cogitou aqui, em momento algum, a saída dele. Tem alguns torcedores que no momento falavam, ficaram bravos e tudo mais. Porém, aqui em Bragança, já essa mentalidade de mandar técnicos embora, eles já sabem que é difícil de acontecer. Então, realmente, eles ficam, eles seguram um pouco, né, para esse pensamento, porque eles sabem que o pessoal da Red Bull não vai mandar embora. Agora, outro ponto também que tem que se destacar é que o técnico Pedro Caixinha, ele sempre teve um time, só que com muitos desfalques, né? Então você pega desde o começo do campeonato, desde o do Campeonato Paulista até agora, os maiores nomes aí do time, o Léo Ortiz, o Raul, né? O próprio Lucas Evangelista no começo da temporada, o Elinho, o Jackson Silva, sempre estavam lesionados, né? O Luan Cândido também, que teve lesão e voltou agora há pouco tempo. O Red Bull Bragantino contratou, né, um grande zagueiro, Lucas Cunha. O cara, um baita de um zagueiro, estava vindo bem, se machucou. Depois contratou o Eduardo, se machucou também. E agora fez uma contratação do Luan Patrick, e o Luan Patrick se machucou também. Então, tinha o Léo Real, que estava também, outro zagueiro que estava nessa fase também de machucar e voltar. Agora que voltou o Léo Ortiz, né, que ficou parado desde o ano passado também por uma lesão. Então ele está conseguindo acertar agora a zaga, né? Chegou o zagueiro novo na semana passada, né? O Lucas Rafael, um baita de um zagueiro também, que estava no futebol português e agora ingressou aqui em Bragança Paulista também para fazer parte do plantel. Então, o técnico Pedro Caixinha, apesar de ele estar conseguindo implantar aí esse sistema de jogo dele, ele sempre está sofrendo também com constantes lesões no elenco. Então ele nunca consegue realmente compactar um time, formatar um time e sofre muito de lesões em todos os setores, né? Tanto no ataque quanto na defesa e no meio de campo. O único setor Tá me aí vendo que normal aí, ô Henrique? tô ouvindo normal sim, cara. O áudio tá normal aí? Oi? Tá normal o áudio aí, ô Henrique? Tá ok aqui o seu áudio. Alô, alô, tá normal o áudio? Tá normal o áudio sim, ô Gil. Opa, voltou o áudio aí? Seu áudio voltou, tá normal. Tá normal o áudio, Gil. Não tá saindo o áudio aqui pra mim, galera. Meu áudio tá normal pra vocês aí? Seu áudio tá bom aqui, Gil. Tá me ouvindo? Seu áudio tá normal aqui para mim, Gil. Tá saindo normal o áudio agora aí, galera? Tá normal aqui o áudio. Para mim tá normal aqui, Gil. Obrigado pela sua participação.
Ô, Henrique, vamos agora para a provável escalação, as prováveis escalações aqui das duas equipes. É o Vamos. seguinte, deixa eu aqui botar aqui na tela aqui para a galera. É como eu falei, o Cruzeiro, Henrique, ele pode vir, né, com uma formação diferente nesse jogo aí contra o Bragantino, muito por conta do Seabra ser um treinador do sub-20, né, e ele poder dar oportunidade para outros jogadores também. Eu vou até colocar aqui, né, a possível escalação aqui do Cruzeiro. Não é uma escalação, né, que a gente que pode cravar, porque vai ser um técnico interino, é um é um treinador que nunca treinou profissional, então a gente pode especular alguma escalação que ele possa colocar aqui. E a escalação que eu acho, né, que ele possa colocar, o Henrique, é um 4-4-2. O 4-4-2, que é um esquema onde o Cruzeiro utilizou, né, nessa temporada, e é um esquema onde deu certo, né? O Cruzeiro jogou contra o Atlético Paranaense no 4-4-2, jogou contra o Botafogo no 4-4-2, e foi um esquema onde deu certo, onde o Cruzeiro jogou bem. E aí seria aí com o Rafael no gol, o Neres Castan na zaga, o William e Marlon nas laterais. E aí, né, o Fernando Henrique podendo ganhar oportunidade no meio de campo, no lugar do Felipe Machado, junto com o Matheus Jussa ali com o primeiro volante. E Isso. aí, no meio de campo, né, adiantar o Lucas Silva, para ser um cara ali do passe, um cara para poder armar o jogo, e o Bruno Rodrigues sendo um pouco mais recuado para fazer a esquerda, com o Arthur Gomes e o Wesley no ataque, dando velocidade ali no ataque do Cruzeiro. É um 4-4-2, um esquema onde usamos contra o Botafogo e conseguimos ir muito bem, usamos contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e conseguimos ir bem também, e é um esquema onde o Cruzeiro pode tentar para esse jogo aí surpreender o Bragantino. Nessa escalação aí, o Henrique, te chama a atenção algum jogador? Olha, então, eu gosto muito do Wesley, acho ele um bom jogador, né? Eu acho que tem alguns problemas que ele precisa melhorar, que são alguns problemas externos, né? Com questão de balada, quando ele estava no Palmeiras aqui, que eu acompanhava muito de perto, né? Mas eu acho ele um baita de um jogador. Outro também que eu gosto muito é o Bruno Rodrigues, também eu acho um belo jogador, ele ajuda muito na marcação. E o Lucas Silva, né? O Lucas Silva realmente é o cara da bola parada, o cara tem um passe, qualidade do passe muito, muito boa, né? E o Marlon, né? Marlon lateral é um baita lateral, né, cara? Quando você menos espera, é o cara que consegue pegar no levar o contra-ataque e fazer aquela resultado. Na verdade, eu acho um time do Cruzeiro um time bem, bem legal, bem montado, né? O Rafael, goleiro também, é um baita jogador também. E, e é como eu disse aqui, né? O Cruzeiro veio em Bragança e realmente veio passear aqui em Bragança, passeou aqui, jogou muita bola, venceu o Red Bull Bragantino por 3-0 aqui. E realmente é um time muito que eu acho muito perigoso aí, realmente nessa parte do ataque, viu, Gil? Acho que caiu a câmera do Gil. Mas eu acho que realmente essa escalação aí com o Rafael, né? O Rafael, o William, o Neres, né, o Leandro Castan, o Marlon. É uma zaga muito bem, né? A parte de zaga, uma parte defensiva muito forte, né, do Cruzeiro. Né? Tem o Matheus Jussa também, que é um cara que faz uma correria no meio de campo. Agora, se o Lucas Silva jogar também, como ele falou, jogar um pouco mais naquela parte de fazer aquelas armações do time, naquela parte do famoso clássico 10, é um cara que pode dar uma mobilidade muito grande para essa moçada da frente aí, né? O Arthur Gomes e o Wesley. E eu acho que é o mapa da mina, como diz o grande narrador Valdir Telec, que a gente tem aqui em Bragança Paulista, né? Para o Cruzeiro chegar aí nesse caminho do gol aqui do Bragantino. Boa. Ô, Henrique, tá me ouvindo aí normal aí agora? Estou ouvindo sim, Gil. Boa, valeu. Nessa escalação aí, se a gente for pegar como base, por exemplo, o time, né, que jogou contra o Bragantino lá em Bragança, né, é um time totalmente diferente, né, em relação, vamos aqui ver aqui, ó, a zaga naquele jogo, se não me engano, era Oliveira e Castan, ou era Neres e Castan, o pessoal vai até me corrigir aí. Os Eu laterais eram prefiro os mesmos, os laterais eram os mesmos,
Aí o meio de campo, né? O meio de campo bem diferente, né? Que até então era Richard e Ramiro, né? Inclusive o Ramiro até fez o gol, né? Aquele gol que Foi. iniciou aquela vitória do Cruzeiro em Bragança. O Bruno Rodrigues atuando ali mais no ataque, o time não tinha o Lucas Silva ainda. E nesse jogo Não. ainda, o Henrique, o Vital, né, ainda tava numa boa fase, né? O Vital ele teve uma lesão no jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, e ele passou um Sim. período fora e voltou, e não voltou tão bem assim, né? Então, é um Cruzeiro aí falando muito no meio de campo, bem diferente em relação àquele jogo lá em Bragança também. Mandar um salve pro Vando, aí tá com a gente. O Lorival, sim, vocês estão com áudio normal, agora tá normal. Valeu, Lorival. Muito obrigado aí. O Fernando fala o seguinte: Gilberto não pode nem ser relacionado. Eu concordo, Fernando. A paciência já se esgotou. Não tem mais clima para o Gilberto. Não tem mais clima para o Gilberto. Seria bom, né, ele não ser relacionado para ele e também para o time também, né? Eu acho que para o jogador, né, psicologicamente não é bom ele ser relacionado, até porque a torcida vai pegar no pé dele. A torcida vai pegar no pé dele. Logo no aquecimento, então não é o momento para poder relacionar o Gilberto. Não entendi aqui. O Fernando fala se o. Deixa eu só botar aqui. Se está machucado. Não, o Vital não está machucado, não, Fernando. Tá em condição normal aí, o Matheus Vital. Ô Henrique, vamos agora aqui para a escalação do Bragantino, porque o Bragantino aí, né, ele pode aí, né, ter algumas voltas, como você falou, e o Bragantino é do técnico Pedro Caixinha. Ele é um time que promete, né, vir ao Mineirão para conseguir os 3 pontos e vai ter aí, né, algumas voltas importantes e ao mesmo tempo também, né, vai tentar surpreender o Cruzeiro no esquema aí de 4-3-3, né, com o Cleiton, a dupla de Léos, né, o Léo Ortiz e o Léo Hype, os laterais Aderlan, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Evangelista, Gustavinho no meio de campo, Vitinho, Borbas e Elinho, o Henrique. Esse aí é o provável Bragantino para o jogo contra o Cruzeiro no domingo. Sim, essa é a provável escalação, né, que a gente acompanhou durante essa semana, né, os treinamentos aqui no HWT Esportes em Bragança Paulista, né? A zaga composta por Léo Real, pelo Ortiz, o Léo Real foi muito bem no último jogo, inclusive ele que iniciou aquela jogada do gol do Thiago Borbas, né? Então, ele ao lado do Léo Ortiz já fizeram uma zaga bem sólida antes da lesão do Léo, né? Tem aí o retorno do grande Capixaba aí pela esquerda, né? Tava treinando o Luan Cândido, mas provavelmente é ele que vai para o jogo. Aí tem essa dúvida do Aderlan, como você citou aí com a questão do Gilberto, o Aderlan aqui em Bragança acontece a mesma coisa. É um cara que está no campo, está sendo vaiado, a torcida está pegando no pé, culpam ele pela eliminação da Sul-Americana, culpam ele pela eliminação também, junto com o Cleiton, no Campeonato Paulista. Então é um cara que está com um clima um pouco difícil aqui em Bragança. O técnico Pedro Caixinha pode trazer o Jadson Silva, né, como ele já fez ali, fazer aquela vez do Aderlan, mas eu acho que provavelmente com esse jogo do Cruzeiro, que é o jogo mais pegado, ele entre com o Aderlan, né? No meio, o Matheus Fernandes, que é um dos melhores aí, roubadores de bola aí do campeonato, né? Junto com o Lucas Evangelista, que está de volta aí depois de ter ficado esse tempo afastado. E agora tem essa dúvida, né? Que ele estava vindo jogando com o Gustavinho, porém, durante essa semana, ele treinou ali mais enfiado no meio com o Matheus Gonçalves, um belo jogador aí, né? 18 anos, emprestado pelo Flamengo aí, é um baita jogador. E a torcida também clama por ele no time titular. O técnico Pedro Caixinha coloca ele sempre na segunda etapa, porém, pelos treinamentos, pode ser que ele pite no lugar até do Gustavinho, nesse meio de campo, fazendo esse terceiro homem de meio de campo, né? E à frente vem o Elinho com o Vitinho, né? Pelas pontas, e o Thiago Borba fazendo aí o ataque aí. Um baita de jogador, como eu falei para você, um cara que bate muito bem na bola, né? E outro detalhe que pode ser também, ele pode entrar tirar e sacar, por exemplo, o Elinho e entrar com o Jadson Silva, para fazer esse meio de campo aí junto com os meninos também. É uma possibilidade. A gente vai ver isso só amanhã. Amanhã o treino, na verdade, é fechado para a imprensa. Então, o que a gente pode observar no treino hoje é realmente
essa escalação aí para o Red Bull Bragantino. Mas se pintar, pode pintar o Jadson Silva, por exemplo, só aí, ou o Matheus Gonçalves, eu acho, únicas novidades que podem aparecer diferentes aí dessa escalação. Boa. E você falou aí, né, sobre dar oportunidade para alguns garotos, né, o Henrique. A gente também tem essa expectativa, porque o Seabra, né, é treinador do Sub-20, né, no Cruzeiro, e ele conhece, né, os meninos da base, né, ele conhece os meninos do Sub-20, né, Sub-17, e era algo, né, que era muito cobrado na gestão do Pepa, né, que o Pepa não dava tanta oportunidade para a base assim. E eu até entendo também, né, tem alguns garotos que você precisa lapidar, mas outros também, né, pedem passagem, né? Então a torcida, boa parte da torcida ficou muito na bronca com o Pepa pelo fato de ele não dar oportunidade para a base também, né? E eu acho que nesse jogo aí contra o Bragantino, apesar do momento, apesar de ser um momento aí de muita pressão, onde a gente precise, e com todo respeito ao Bragantino, mas o Cruzeiro precisa da vitória, o Seabra ele tem grande chance de dar oportunidade para a base, né? Os garotos aí terem mais oportunidades. E aí eu pergunto para você uma coisa, ô Henrique. No Bragantino, né, desde quando, creio eu, né, desde quando a Red Bull assumiu aí o Bragantino, é um time que ele dá muita oportunidade para os meninos, né? E como é que vocês vão observando esses meninos que chegam no Bragantino e evoluem, né? A gente pode citar o exemplo aí agora do Claudinho, né? O Claudinho que estava no Bragantino e saiu, o próprio Arthur também que estava no Bragantino e saiu. O Bragantino sempre tem esse jogador aí que é um destaque e ele acaba sendo vendido. Como é que vocês, torcedores e jornalistas, veem esse trabalho que o Bragantino faz aí com os meninos aí que são lapidados? E sim, isso é algo na proposta que a Red Bull tem, não só aqui em Bragança, mas em toda a sua matriz geral, né, em todos os times, RB Leipzig, Salzburg. Então, ele realmente gosta de trabalhar com as jovens promessas. Então, a gente vê desde 2019, o time já montou uma base em 2019 que vinha do Red Bull Brasil, né, com alguns jogadores um pouco mais de experiência, né, e a gente tinha até o goleiro Júlio César, que hoje faz parte da comissão técnica aqui, né, então você tinha Anderson Marques também, que eram jogadores rodados, né? Depois de 2020 em diante que a gente começou a notar realmente os meninos chegando em Bragança e muitas vezes aqui em Bragança o pessoal pegava muito no pé, né? Pegava muito no pé. O primeiro dos meninos que chegou aqui em Bragança foi o Vitinho, que era jogador do Palmeiras, aquele Vitinho que foi para o Barcelona, né? Fez um tour lá e voltou. Esse Vitinho Sim. era muito aclamado na época e o Antônio Carlos Zago, que era o jogador técnico na ocasião de 2019, não colocava ele para jogar. E o pessoal gritava Vitinho, Vitinho, Vitinho. Quando chegou em 2020, que veio daí o técnico Antônio Conceição, aí acabou de vez. Ele tirou do time Claudinho para colocar o Vitinho. Então foi aí que começou aquela crise, a primeira crise aí com os meninos, os chamados meninos no Bragantino, né? Mas aqui, o que a gente vê aqui muito é realmente esse trabalho aqui com os jovens, né? O Red Bull tenta trazer os jovens. Num primeiro momento, eles acharam que não deu muito certo, né? Nas temporadas passadas. Inclusive, até na final de 2021, na Sul-Americana. Até parte da diretoria assumiu que realmente o time não tinha essa maturidade toda, né, para jogar uma final, por exemplo, né? Então essa temporada você trouxe o técnico Pedro Caixinha. Um dos fortes do técnico Pedro Caixinha é trabalhar com jogadores de base, né? Ele dá oportunidade para os meninos. Mas também ele trouxe jogadores cascudos, como, né, o Lucas Evangelista, tem o Capixaba, o Aderlan, que já está, acho que o jogador que tem mais rodagem junto com o Léo Ortiz no elenco, né? Trouxe o Sacha também, né? Um baita de um jogador também, fazendo essa mescla entre a juventude e também o pessoal de mais idade, né? Você pega, por exemplo, o Claudinho, como você citou. O Claudinho é um jogador aí que jogou no Santos, passou por Corinthians, né? Nunca foi aproveitado. O Claudinho, ele foi uma grata surpresa com o Bragantino. Inclusive, até o torcedor corintiano brinca, né? O Bragantino pagou R$1 milhão nele, depois vendeu por 50 milhões, né? Isso é então, verdade. assim, o Claudinho foi uma aposta que foi feita, na época ele estava com 23 para 24 anos, dava idade olímpica ainda, né, no caso,
E foi ali que começou. Aí, como o Arthur, passou aqui o Arthur que você falou, né, o Arthur também, ele foi num começo aí muito bem. Para mim, eu acho que é um baita de jogador. Muitos torcedores questionam alguma coisa dele ainda, mas realmente é um baita jogador que passou. E agora é a joia que o Bragantino estava lapidando, é o Bruninho, né? Baita de um jogador aí com um potencial enorme, porém sofreu uma lesão, né? Se eu não tiver enganado, o Bruninho sofreu uma lesão no jogo do Cruzeiro, se eu não estiver enganado, no primeiro turno. Se eu não estiver enganado, sofreu uma lesão naquele jogo. De lá para cá, ele não desenvolveu mais um bom futebol depois que ele voltou. Agora está voltando há algum tempo, mas está deixando a desejar e a torcida está pegando no pé dele. Mas esse histórico, está trabalhando com garotos da base aqui no Bragantino, vem agradando bastante alguns torcedores, mas também desagradando muitos torcedores que eles gostam realmente de ter um time equilibrado. E esse ano eles conseguiram equilibrar essa mescla da juventude com jogadores mais experientes. Boa. E o Bruninho, né? Eu até comentei, né, com a Ana Lu quando ela fez o pré-jogo comigo do primeiro turno, e ela falou, né, falou muito do Bruninho, né, comentou muito que esse seria o grande jogador do Bragantino para uma futura venda, né, e até algo que me estranha muito, né, o Bruninho tá em mau momento, né, porque era até antes da lesão, né, ele estava indo bem, né, tava conseguindo bons jogos também, mas é um jogador que tem muito potencial. Eu acho que o torcedor aí do Bragantino aí, ele tem muita expectativa ainda no futebol do Bruninho, não só para agora, né, mas também para o futuro. Mandar um salve aí para Telina Aparecida, a Thelma Aparecida, que tá com a gente. Ela fala: cheguei deixando o like, valeu, Thelma, tamo junto. A Mônica fala: Gil, Fernando Seabra deve dar oportunidade ao Fernando Henrique. Tomara, Mônica. E eu acho que vai dar sim, porque o Seabra, né, ele é um treinador que vai dar oportunidade para os mais jovens também nesse jogo aí. Lógico também, né, na circunstância do jogo, né? Se o jogo estiver favorável, ele vai colocar os meninos aí, com certeza. O Lorival, deixa o like para ajudar o canal do Gil Cabuloso. Isso aí, pessoal que for chegando, deixa o like que ajuda demais. O Bruno Tadeu, Bragantino vem com 8 desfalques, temos que vencer urgente. São 8 desfalques, ou Henrique? Eu fico que vai criar 7, 8 desfalques, é por aí mesmo? Sim, na verdade, são esses jogadores que eu te falei, né? São o Sacha, o Mosqueira, o Raul. São esses jogadores aí que estão fora, né? Tem o Lucas Cunha, que também está fora, o Eduardo Santos, que está fora também, o Luan Patrick também que está fora. São jogadores que vêm sendo desfalque do Red Bull Bragantino há algum tempo, né? E aí, nessa tempo que eles são fora, está voltando também esses jogadores que eu citei, o caso do Elinho, o caso do Jadson Silva, o próprio Evangelista que voltou, o Léo Ortiz também, que voltou aí antes dos jogos aí do América Mineiro. E o Léo, até inclusive, o Léo Ortiz fez um baita de um gol e pegou a bola no campo de defesa, passou por vários marcadores e fez um golaço naquele jogo contra o América Mineiro. Mas sim, realmente são muitos jogadores aí no departamento médico, 7 desfalques mesmo, 8 desfalques, né, no caso, mas jogadores que já vêm há um tempo, já um ciclo que já estão aí no departamento médico, e grande parte desses jogadores são do sistema defensivo do clube. Então, realmente tem vários atletas lá, porém na contramão disso aí, teve retorno de outros jogadores aí que realmente fazem a diferença dentro do campo. Boa. Deixa eu só tirar aqui a escalação aqui e deixar aqui a imagem aqui do jogo. O Henrique, o Bragantino, né? O Bragantino, ele é um time aí que ele começou, né, a disputar aí, eu acho que foi a primeira Libertadores que ele disputou, foi no passado, né? Você pode até me corrigir aí, foi no passado, foi no retrasado, né, que ele disputou a Libertadores. O objetivo de vocês é esse aí? É Libertadores? É uma Sul-Americana? Qual que é o real objetivo aí do Red Bull Bragantino nesse campeonato aí, vocês aí vendo de fora? Sim, o primeiro campeonato do Red Bull Bragantino foi ano passado, 2022, né? Foi adquirido em 2021 aqui no jogo em Bragança contra o Internacional, um jogo realmente na última rodada do campeonato. Se eu não estiver enganado, o Fluminense estava ganhando lá no Maracanã. Com isso, o resultado do empate aqui em Bragança Paulista, o Bragantino está ficando fora da Libertadores. Mas no finalzinho, o Red Bull Bragantino acabou marcando o gol e classificou pela primeira vez, né, para a Libertadores. Ano passado estreou aqui em Bragança um jogo aí também
e vai ficar lembrado na memória do torcedor, né? Contra o Nacional do Uruguai, um baita de um jogo. Então, muitos torcedores ficaram emocionados na época, falando que nunca imaginavam que o Red Bull Bragantino estaria disputando uma Libertadores com o Nacional do Uruguai, por exemplo. Então, realmente, foi esse. Do projeto em si, esse ponto aí de estar disputando jogos internacionais veio muito cedo, né? A visão do time era jogar uma Série B em 2019, talvez subir em 2020 para 2021 acessar a elite do futebol nacional, e aí 2023 mais ou menos disputar uma Sul-Americana. Então isso se encurtou muito. O projeto ele passou muito rápido e acabou se encurtando. Conseguimos aí o acesso para a elite já no primeiro ano. O time já foi disputar uma Sul-Americana já no próximo ano, né, 2021. Chegou até a final, fez uma final contra o Atlético Paranaense. 2022 já veio a Libertadores. E agora, o que se fala aqui, a obsessão realmente é conseguir a vaga para a Libertadores, né? Então, não resta mais nada na competição. Já foi eliminado Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana. E agora que nos bastidores, as conversas que tem aqui, realmente é que o time vai buscar aí brigar até o final para a vaga da Libertadores da América. Boa. É um time, né, que mesmo na Libertadores ele fez um bom papel, né? Ele fez um bom papel na Libertadores e na Sul-Americana também, né? Chegou na final Sul-Americana contra o Atlético Paranaense em 2021, se não me engano, né? Esse ano aí chegou com muitas boas expectativas, né? Acabou tendo até uma eliminação, no meu ponto de vista, improvável para o América, mas é um time que vem aí buscando seu espaço no cenário internacional também, né, Henrique? Sim, exato. O Bragantino agora já está numa prateleira um pouco mais elevada, né? Ele está sendo um time que está agitando aí os olhares de muitos outros clubes aí internacionais, tanto pelo fato não só do time em si, mas do projeto da Red Bull, né? É um projeto muito sólido, muito forte. Como eu disse, hoje ele participou de uma coletiva com o Diego Serri, e ele nessa coletiva ele colocou muito esse ponto de vista do planejamento do processo que eles fazem esse planejamento acontecer. Então ele falou que tudo que acontece aqui dentro não é por acaso, e sim tem um planejamento. Aí o pessoal fala de contratações. Ele falou, não, contratações realmente. Todos os times falam em contratações e todo mundo quer saber de contratações. Só que aqui dentro a gente não trata isso como algo que a gente vai lá e compra no mercado, não. A gente trata isso aqui como um projeto. É um projeto que a gente tem como referência um certo tipo de jogador, uma certa posição. Então, realmente, esse lado forte do Red Bull Bragantino, que atiça os olhares aí internacionais também, né? Você vê que tem vários times aí fora do país que estão realmente admirando o trabalho do Bragantino fora das quatro linhas, né, dos bastidores. E eu acho que é um time que, se continuar aí dessa pegada, o Bragantino, lembrando que ano que vem já começa também a construção da Arena Red Bull aqui em Bragança Paulista, né? Vai ter um estádio municipal aqui de Bragança, o estádio Cícero de Souza Marques, vai reformar o estádio aqui para jogar aqui em Bragança, para não sair de perto do torcedor, e vai transformar aí o estádio da Bibi Chedid em arena. Com essa transformação em arena, aí eu acho que vai ser um ponto forte para eles começarem a captar outro tipo aí de planejamento. Eu acho que eu tive informações de bastidores, aí o time vai começar a investir um pouco mais forte no futebol para ganhar títulos, depois que tiver a sua arena pronta. Então, realmente é um projeto ambicioso aí, que realmente está despertando o olhar aqui, não só de muitos clubes e torcedores do Brasil, mas também internacionalmente também. Boa. E uma coisa, né, que eu prevejo aí, né, falando aí do Bragantino, é um time que muito provavelmente vai ter um trabalho longevo do treinador, né, que é algo aí que quando você tem, né, quando você pode ter um trabalho longevo é sempre importante, né. Como eu falei antes, o Pepa aqui, ele não ficou no Cruzeiro, não teve um trabalho mais longevo, muito por conta, eu não diria nem por conta das insistências que ele tinha, como eu falei, né, mas é muito por conta do vestiário, muito por conta do extracampo, ele acabou não ficando. Mas uma coisa eu falo, ô Henrique, uma coisa muito bacana a gente ver,
quando a gente vê um trabalho longevo, a gente vê o Abel no Palmeiras aí, a gente vê o Vojvoda no Fortaleza, e mesmo eles aí, né, pegando ano após ano, tendo alguns momentos de turbulência também, eles acabam aí sobressaindo. Eu acho que se o Caixinha ficar um tempo bom no Bragantino, ele pode ser essencial aí nesse projeto aí que vocês têm aí futuramente aí para o Bragantino nas temporadas que vão vir pela frente. Um abraço pro Gleidson, ele fala boa noite, Gil. Capixaba vai jogar? Fala que não. Ele vai, o Gleidson. O Capixaba vai jogar. Ele. Até o Henrique até falou aqui, né? Que o Capixaba ele tinha ido embora, né? Mas acabou que não se concretizou a ida dele para a Rússia, né? Ele acabou voltando, treinou com o Bragantino e vai estar aí nesse jogo contra a gente no Mineirão, o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba que eu até comentei com o Henrique, que é um jogador que no início da temporada ele foi cogitado para vir para o Cruzeiro, né? Um jogador aí que eu particularmente gosto muito do futebol aí do Juninho Capixaba. É um jogador aí muito interessante, além de ser um cara também fazedor de gols, né? Se tem oportunidade aí, o Capixaba também, ele deixa os seus gols. Ô Henrique, a gente tem um quadro bacana aqui no nosso pré-jogo, que é, né, os nossos palpites da rodada. A gente deixa aqui nossos palpites da rodada aqui, né, a cada rodada, né, cada jogo aí da rodada, a gente vai deixar aqui nossos palpites, placares, né, vamos aqui dar um pitaco aqui na rodada aqui, pra gente se encaminhar aqui pro final da live. Deixa eu até que botar aqui os jogos aqui que vai ter. Deixa eu até ver aqui quais são os jogos que vai ter aqui, ô Henrique, que no sábado, né, já começam os jogos no sábado. E eu até vou botar aqui na tela aqui os jogos aqui para a galera aqui acompanhar e também o pessoal que está aí no chat deixar também seu palpite. Porque sábado, ô Henrique, temos lá na Serrinha, Goiás e Internacional. O que você acha aí, Henrique? Qual o seu placar para esse jogo aí, Goiás e Internacional, lá na Serrinha, em Goiânia? Então, o Internacional vem embalado, né? Porque conseguiu a classificação aí para a semifinal da Libertadores, né? É difícil jogar na Serrinha, um estádio um pouco menor, mais acanhado, o torcedor fica em cima também, mas eu acho que nesse jogo aí vai dar Inter, 1-0 em cima do Goiás. Eu acho que pela confiança que o Inter adquiriu, como você falou aí na Libertadores, eu acho que o Inter tem tudo para ganhar esse jogo aí, né? Se o Inter não tivesse classificado, não tivesse nesse bom momento, eu acho que o Goiás poderia tirar proveito, mas como o Inter está no bom momento, tem um time melhor tecnicamente, eu acho que o Internacional vence a partida também de 1-0 lá em Goiânia. Na Arena da Baixada, o Henrique, tem o duelo dos Atléticos, né? Tem o verdadeiro Atlético, é o Paranaense, contra o genérico Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A Arena da Baixada, Henrique, o que você acha desse jogo aí e seu placar? Então, eu acho que, na verdade, agora não é mais a Arena da Baixada, né? Agora mudaram, é Liga Liga Arena Arena. agora, né? Liga Arena, A, isso. a Liga Arena e contra... Bom, no jogo dos Atléticos, eu acho que o Galo Mineiro está precisando, né? O seu rival aí está precisando aí mostrar aí o serviço. Esse ano está mal das pernas também o Galo. E eu acho que o Galo vai surpreender o Atlético Paranaense lá e vencer de 1-0 também. 2-0 aí, 2 do Vitor Roque aí em cima aí do rival. O Atlético Paranaense vence por 2-0 aí na Liga Arena, né? A gente está se acostumando ainda a falar o nome Liga Arena, a gente sempre falou Arena da Baixada, mas Igual da estamos se Serrinha, né? acostumando. Serrinha, a gente fala Oi? Serrinha, mas é igual na Serrinha. É Serrinha, sai da Serrinha, mas Exa sempre fica Serra Dourada na cabeça. exatamente. No Independência, o Henrique, América e Santos aí, o América Lanterna, o Santos aí vindo aí, né? Capengando aí, né? Tentando fugir do rebaixamento. O que você acha aí, América e Santos, Henrique? Olha, isso aí é o jogo que o sindicato da bola vai entrar em ação, né? Porque as bolas vão fugir desse jogo, né? Jogo feio, né? Tanto o Santos quanto o América aí também são dois times que estão muito mal no campeonato. O América, eu acho que jogando no seu domínio aí também, que tomou uma sonora, né, goleada aí de novo, digamos assim, perdeu os 2 jogos aí pro Fortaleza, né? Tirou o nosso Bragantino, depois perdeu aí os 2 jogos pro Fortaleza. Eu acho que tanto o Santos quanto o América, eu acho que são 2 times muito ruins. Mas eu acho que vai ser um empate aí, 1-1 esse jogo, cara. 1-1, então, o placar aí do Henrique. Eu acho, Henrique, que o América vence esse jogo. Eu acho que o América vai fazer valer
o fator casa, até porque o Santos, né, o Santos fora de casa aí tá sendo aí um desastre aí, a equipe santista aí fora de casa não tá conseguindo render. Eu acho que o América leva esse jogo aí. O outro jogo aqui do sábado, Henrique, jogo aí isolado às 8 horas, o líder Botafogo recebendo o em crise Flamengo. O que você acha aí, Henrique? Olha, é um baita de um jogo, né? Realmente é o jogo da rodada, né? Esse jogo aí, que depois tem o jogo da rodada junto com o Clássico Paulista também, mas como é o líder Botafogo, né? Que todo mundo tá de olho nesse digamos aí que 90% do Brasil diz, né? O cavalo paraguaio Botafogo, né? Que é um baita de um time também. Eu acho, apesar de tudo, a eliminação em Libertadores e tudo mais, o Flamengo eu acho que vai querer vir com essa vitória aí. Eu tô achando que esse jogo aí quem leva é o Flamengo, cara. O Flamengo vence apertado 1-0, mas vence esse jogo. Cara, eu acho que pelos bastidores, se fosse falar time por time, eu acho que o Flamengo até poderia levar esse jogo aí. Mas se for mais a gente falando dos bastidores que tá o Flamengo hoje, a bagunça que tá o Flamengo, eu ouvi falar que pode até jogarem para derrubar o Sampaoli, né, que não tá no bom relacionamento aí com os jogadores do Flamengo. Eu acho que o Botafogo ele vai tirar proveito aí desse fator aí dos bastidores aí do Flamengo no momento. Eu acho que o Botafogo leva aí esse jogo aí com o placar de 2-0 aí no Newton Santos. Jogo da manhã, domingo, o Henrique, lá na Arena do Grêmio, o Grêmio, né, que vem de vitória contra a gente, ele recebe o surpreendente Cuiabá, né? O Cuiabá que tem uma campanha aí, né, boa como visitante, Cuiabá que visita o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. O Cuiabá, como você falou, realmente uma grande equipe, uma bela equipe comandada por esse menino maluquinho Davidson. E perdeu aqui em Bragança Paulista por 2-0, mas não condiz com o jogo. O time muito forte, faz uma marcação muito boa no meio de campo, né? Ele consegue anular e amarrar bem ali o meio de campo. E o Grêmio também aí, do nosso amigo Soares, comandado muito bem pelo técnico Renato Portaluppi, né? O Renato Gaúcho. Eu acho que vai ser um bom jogo de se assistir na manhã desse domingo, um jogo bem interessante. E eu acho que o Grêmio jogando na sua casa, eu acho que é difícil bater. Acho que vai ser uns 2-1 pro Grêmio esse jogo. Acho que o Grêmio leva também, apesar do Cuiabá ser um time aí que surpreende, né, fora de casa. O Sim. Davidson ainda tá fazendo seus golzinhos, mas eu acho que o Grêmio aí não vai deixar, eu acho que vai ser 1-0 o Grêmio aí lá no Rio Grande do Sul. E o Gleice até pergunta aí, Henrique, como o Bragantino perdeu pro América, Henrique? Entregaram a paçoca pro América e o Gleice tá pensando que é o seguinte, Henrique, pra gente foi uma grande surpresa aí o Bragantino ter sido eliminado aí pelo América, né? A galera até fica em dúvida, né? Como é que o Bragantino foi eliminado pelo América naquela partida? E a galera até pergunta aí, né? Sobre esse jogo para você, Henrique. Jogo do América? Isso, o da Sul-Americana. Então, é um jogo, como eu falei para você, é um jogo surpreendente. O Bragantino teve o jogo na mão nas duas partidas, cara. Nas duas partidas o Bragantino teve o jogo na mão e deixou escapar por detalhes, cara. Detalhes e muito erro de finalização, né? Eu estava acompanhando o jogo, né? Acompanhei os dois jogos, né? Em Minas e também em Itaquera. E o jogo de Itaquera, então, foi um jogo inexplicável. O Bragantino estava vencendo um jogo 1-0, um jogo tranquilo na mão, fazendo valer ali o mando do campo, no caso, né? Que estava jogando ali, mas tinha torcida ao lado. E de repente, no final maluco de primeiro tempo, o Mastriani entrou, né? O técnico do América realmente ele teve uma visão muito boa, tem que dar os parabéns para ele. Ele tirou o jogador de meio de campo, de marcação, e colocou o Mastriani jogar. O Mastriani entrou no campo, deu uma movimentação legal ainda no finalzinho do primeiro tempo. Aos 45, empata o jogo, uma defesa, uma batida de cabeça incrível da defesa, o Aderlan e o Léo Ortiz empatou o jogo. Um minuto depois, o Bragantino vira de novo e no último lance da partida, o Bragantino sofre o gol de novo. Então, realmente foi uma desatenção incrível. Segundo tempo, mesma coisa, o Bragantino vem, faz um gol aí aos 14 minutos, 15 minutos com o Léo Ortiz, administra bem a vantagem até o último lance da partida de novo, quando o Léo Ortiz, o Aderlan sobe e a bola bate na mão dele, o juiz marca pênalti, né? O Bragantino perdeu para ele mesmo esse jogo contra o América Mineiro, errou muito passe,
errou muita finalização. Só no segundo tempo foram umas 3 finalizações ali que o Borbas perdeu. Teve finalização ali que o Vitinho perdeu gol. O Sorriso perdeu muitos gols, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. E realmente foi um jogo para esquecer, cara. Foi para esquecer que realmente o Bragantino jogou melhor que o América, porém o América é um time muito cascudo, um time já preparado, com o Mastriani, né? O goleiro também entrou também o Cavicchioli, um baita de um goleiro, né? Pegador de pênalti, né? E realmente, infelizmente, foi a noite dos caras e não foi a nossa, né? Mas o Bragantino jogou bem, mas sofreu muito com as finalizações e a zaga bateu cabeça ali. Então, realmente foi um jogo fora da curva, cara. E é aquilo também, né? O futebol ele pune, né? Quem não aproveita, a gente sabe muito bem disso. No jogo contra o Palmeiras, nós tivemos oportunidade de matar, depois os caras foram lá e fizeram na gente. Contra o Corinthians, a mesma coisa, depois a gente levou gol. Então, o futebol ele pune, né? Quem não aproveita as oportunidades, isso é uma coisa que já está bem clara. Vamos continuar aqui nossos palpites aqui, ô Henrique. Oi? Nesse ponto também tem o detalhe do técnico. O técnico do América Mineiro, como eu falei para você, ele tirou no primeiro tempo um cara de marcação para colocar um atacante, né, que foi o Mastriani. O Mastriani jogou muito bem. E o Pazinato também, ele deu o gol, o primeiro gol, ele deu o primeiro gol pro Bragantino, né, pro Sorriso. Ele fez uma lambança, uma falha incrível, e ele saiu no primeiro tempo também, voltou pro segundo tempo, o Cavicchioli. Então, realmente, teve muito do dedo do técnico também nessa classificação do América, viu? E esse Mastri é um jogador, não conhecia ele, e quando você vê aí gols, né, do América, sempre ele está envolvido, né, se ele não dá passe, ele faz, né, então, muito bom jogador aí, o Mastriani. Vamos continuar aqui os nossos palpites aqui, ô Henrique, porque domingo também, né, tem lá na Fonte Nova temos aí Bahia e Vasco. Qual o seu palpite para esse jogo aí, ô Henrique? Bahia e Vasco, olha, duas boas equipes, né? Estão num momento meio distinto aí no campeonato, meio difícil, mas eu acho que o Vascão vai levar lá também. 2-1 pro Vasco. Cara, eu acho que se o Vasco manter esse momento que ele tá, ele consegue 1-0 lá. Porque no jogo contra o Palmeiras, apesar, né, do Palmeiras ter atacado mais, o Vasco, eu penso que ele foi prejudicado naquele lance, né, naquele lance onde o VAR anulou o gol. E o Bahia também, né, o Bahia tá nos seus altos e baixos, né? O Bahia tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal, ele tem essa inconstância. Então, pelo momento do Vasco, eu acho que o Vasco tem tudo para levar aí essa vitória, mesmo jogando lá na Fonte Nova. E também, o Henrique, tem no Raulino de Oliveira, o Fluminense, semifinalista da Libertadores, contra o Fortaleza, semifinalista da Sul-Americana. O que você acha desse jogo aí? Fluminense e Fortaleza no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Eu acho um belo jogo, né? Ô, Henrique, só que respondendo aqui o maior do Nordeste aqui, torcedor do Bahia aí, deve ser, né, que ele tá aí com o símbolo do Bahia. O maior do Nordeste, cara, a gente paga a passagem dele, a gente paga a passagem do Gilberto, a gente paga o Uber dele, a gente paga a passagem aérea dele. Pode pegar para vocês aí, que a gente até paga a ida dele, beleza, ô maior do Nordeste? Tamo junto aí. Muito obrigado por fortalecer, por estar aí com a gente. Eu precisava responder, ô Henrique, porque o Gilberto tá osso aqui, né? Eu, por mim, o Gilberto já poderia ter saído aí, pode ir lá pro Bahia, aonde ele é ídolo, lá onde ele é aclamado lá no Bahia, o Gilberto. Fluminense e Fortaleza, Raulino de Oliveira, Henrique. Boa, mandar um abraço para os meninos aí do Bahia que estão acompanhando a gente. Então, como você falou, é o jogo aí que dos dois times classificados aí na Sul-Americana e Libertadores. Um bom jogo também para a gente acompanhar aí na tarde desse domingo. Eu acho que as duas equipes vêm forte aí, também motivadas pelas classificações. Fluminense ambiciando aí ficar naquela parte de cima ali de classificação. E o Fortaleza tentando subir cada vez mais também. Eu acho que vai ser um jogo muito pegado e eu acredito no empate nesse jogo, cara. Eu acho que vai ser um empate em 2-2 esse jogo aí. Cara, uma certeza nesse jogo aí, né? Ou quase certeza, né? Que o Cano guarda, né? Porque o que esse cara faz de gol é impressionante. O que esse cara faz de gol é Muito bom. impressionante. Você pode falar que ele sempre vai fazer, que ele vai guardar, pelo menos um ele guarda, né? O cara aí muito bem posicionado. Eu acho que o Fluminense aí leva com placa mínima esse jogo aí, o Henrique, de 1-0.
Vamos ver aqui os outros jogos que vamos ter. No Morumbi, o Henrique, temos aí o São Paulo, que foi eliminado pela LDU na Sul-Americana, recebendo aí o desesperado Coritiba no Morumbi. O que você acha desse jogo aí, Henrique? São Paulo pressionado, a torcida já começou a dar uma chiada, né? Falando que a Copa do Brasil é obrigação. São Paulo entrou de salto alto no meio da semana, né? Foi eliminado pela LDU, fraca equipe do LDU. Já estavam pedindo aí o Corinthians na final da Sul-Americana, sendo que nem passaram ainda. Então, um jogo um pouco pressionado. Só que, para mim, o Curitiba já é um cachorro morto. Eu acho que o Curitiba não Também agride acho. mais no campeonato. Acho que o Curitiba vai só cumprir uma tabela mesmo, porque infelizmente você vê que o Curitiba é bem fraco comparado aos demais, com todo respeito, claro, mas comparado aos outros times também que a gente tem aqui no nosso futebol brasileiro, eu acho que o São Paulo vence uns 3-0 no Morumbi. 2-0 São Paulo. Eu até falo aqui, não sei se você concorda também, Henrique, que já tem duas vagas, que para mim América e Coritiba já caíram. Você concorda também que tem duas vagas aí para o rebaixamento? Olha, eu acho que o Curitiba realmente, para mim, é inevitável a queda, eu acho muito fraco. O América, eu também concordo com você, mas com umas ressalvas. Eu acho que o América não é um time ruim. Eu acho que o América ele é um time legal, bem montado. Tem, lógico, tem alguns jogadores ali que são muito abaixo do nível, mas eu acho que é um candidato seríssimo, sim, junto com o Curitiba, a É, permanecer é, aí nessa situação. é muito por conta da pontuação, né? Porque eles vêm até jogando bem, né? Mas a pontuação, né? O que eles têm que buscar, a campanha que eles têm que fazer aí vai ter que ser algo bem diferente aí nesse segundo turno. Neoquímica Arena, o Henrique, clássico paulista aí, né? O Corinthians, que é semifinalista da Sul-Americana, ele eliminou o Estudiante, né? Com, vamos dizer assim, né? Com muita dramaticidade, né? O Corinthians que sofreu lá em La Plata, né? Para eliminar o Estudiante, se não me engano, foram 6 bolas na trave. O Cássio se agigantando nos pênaltis. E o Palmeiras, né? Que se classificou na Libertadores e agora pega o Boca Juniors na Libertadores, um clássico aí na Libertadores. E agora faz um clássico aí nesse domingo, Corinthians e Palmeiras, o Henrique. Como você falou, realmente, como diz os corintianos, vai Corinthians, né? Se não for com emoção, não é Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians realmente é um time limitado. Eu acho que o Corinthians é um time limitado, sofreu para passar aí dos Estudiantes. Agora eu acho que o caminho do Corinthians fica mais fácil na Sul-Americana, né? Com os times que tem. Tem o Fortaleza que pode engrossar, mas a gente vê que o Fortaleza também não vive uma fase tão boa assim ultimamente. Mas no clássico paulista, eu acho que dá Palmeiras. O Palmeiras vence aquele joguinho também complicado de 1-0. Eu acho, o Henrique, eu vou fazer uma ressalva nesse time do Corinthians. Eu acho que é até um time que tem algumas qualidades, né? Como o Renato Augusto, o Rojas, mas eu acho que é um time um pouco mal treinado com o Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo ele não consegue extrair muito dessa equipe, né? No jogo contra o Estudiantes ficou nítido isso, né? Jogando atrás o tempo todo, não tendo ataque. É um time aí que, na minha opinião, ele tá mal treinado. Mas eu acho que nesse jogo aí, ô Henrique, eu acho que dá um empate. Eu acho que esse jogo vai dar 1-1, o jogo lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Deixa eu ver aqui se faltou mais algum jogo. Antes a gente fala aqui do nosso jogo, né? Cruzeiro e Bragantino. Não, faltou nenhum jogo. Vamos agora aqui para o nosso jogo, né? Nosso jogo que deixamos aqui por último. Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Mineirão. Ô Henrique, aqui a gente faz o seguinte: placar do jogo e quem marca. Começo aí com você aí. Cruzeiro e Red Bull Bragantino, placar e quem marca, o Henrique. Olha, para a gente começar então a fazer essa resenha aqui, esse bate-bola, eu vou trazer só uma curiosidade para você aqui do raio-x entre as duas equipes. Não sei se você já Boa. tem conhecimento, mas, cara, é muito equilíbrio. Até agora, são 14 jogos entre as duas equipes, 6 vitórias para cada lado e 2 empates. Então, tem um equilíbrio muito grande. O Braga já marcou 12 vezes contra a equipe do Cruzeiro, e o Cruzeiro marcou 19 vezes contra a equipe do Braga. Ô, Gil, sabe quando foi a última vez que o Bragantino venceu a equipe do Cruzeiro? Quando foi? Foi no Brasileiro de 1995.
2-1 aqui em Bragança, com gols de Adil e Vaguinho, e Alberto para o lado do Cruzeiro. Então, de lá para cá, foram mais 4 jogos, com 3 vitórias do Cruzeiro e um empate. Então, esse último retrospecto aqui é negativo para o Bragantino, porém, é um equilíbrio muito grande. Para esse jogo, como eu disse, é um jogo realmente que o Bragantino tem que entrar ligado e focado com a equipe do Cruzeiro, uma equipe muito esperta, muito rápida, e tem aquele tal negócio, né? Como você falou, tem o efeito do técnico, caiu o técnico, ele perdeu o vestiário, não tinha mais a mão do time, e quando o técnico sai, vem aquele alívio, os caras querem voltar a jogar bola e mostrar para o torcedor aí que eles têm condições de jogo. Então eu acho que o Cruzeiro vai engrossar para o lado do Bragantino, do mesmo jeito que eu acho que o Bragantino vai ir com força total para cima do Cruzeiro também. Um belo jogo, né? Um belo jogo. Eu acho que o Bragantino consegue um triunfo aí. 2-1. Gol de Borbas e gol de... Vamos por um gol de Borbas e um gol de Matheus Gonçalves também. E pro lado do Cruzeiro, eu acho que o Wesley vai marcar um golzinho. E você falou uma coisa, né, que eu até comentei aqui ao longo da semana, o Henrique, que o Cruzeiro, né, obviamente vai mudar a postura do jogo do Grêmio. Isso aí é uma coisa óbvia, né, até porque eles têm a obrigação de ter essa mudança de postura. E ao mesmo tempo vai comprovar que claramente eles não queriam jogar contra o Grêmio. Claramente eles poderiam dar mais do que deram no jogo do Grêmio aí, poderiam correr mais e se esforçar mais. Então, esse jogo do Bragantino aí acontecendo, o Cruzeiro correndo mais, buscando a oportunidade, buscando a vitória a todo momento, vai comprovar aquilo que a gente vinha falando aqui ao longo da semana, que o jogo contra o Grêmio foi um jogo onde o Cruzeiro claramente entrou derrotado naquele jogo. Então, é uma coisa que eu espero, a mudança de postura, isso é uma coisa que a torcida exige, e ao mesmo tempo também, né, com todo o respeito à equipe do Red Bull Bragantino, o Cruzeiro precisa muito dessa vitória, porque já são 7 ou 8 jogos sem vitória, e o retrospecto é muito negativo pra gente. E detalhe, Henrique, o Cruzeiro no Mineirão não venceu ainda. Só para você ter noção, Henrique, o Cruzeiro marcou seu primeiro gol no Mineirão na temporada contra o Corinthians. Isso é algo aí muito preocupante, é algo que não é normal. Então, o Cruzeiro ele tá na hora de fazer valer a pena o mano de campo. E uma coisa que a gente lamentou muito no jogo do Corinthians foi o seguinte, que aquele jogo a vitória era nossa. A vitória era nossa naquele jogo. Porque no jogo do Grêmio, eu até comentei aqui o seguinte, que era um jogo difícil, era um jogo complicado, um jogo lá no Sul, onde não é fácil enfrentar o Grêmio, e pelo momento do Cruzeiro, uma vitória lá, apesar de ser um momento onde a gente precisava vencer, mas uma vitória lá era muito complicada. E o jogo do Corinthians foi um jogo onde a gente deu os pontos para o Corinthians, a gente deixou a vitória escapar, a gente entregou o jogo. Então, foi muito lamentado aqueles 2 pontos perdidos contra o Corinthians. Então, é um jogo onde o Cruzeiro precisa fazer valer a pena o mano de campo, a torcida vai comparecer, mas ao mesmo tempo também, né, a torcida exige, né, que os jogadores aí se entreguem em campo e ao mesmo tempo também, né, consiga converter as oportunidades em gols. Porque se tem um time nesse campeonato que cria chance, cria oportunidade e consegue a façanha desperdiçar inúmeras chances, é o Cruzeiro. E consequentemente, o futebol não perdoa, quem perde a oportunidade, o futebol castiga, e a gente acabou pagando caro por isso. Então, esse jogo aí é um jogo onde a gente espera, além da mudança de postura, também a gente espera que a gente vença o jogo, porque vai ser de suma importância aí pro restante de temporada. Eu vou aí, né, num 1-0, ô Henrique, eu vou num 1-0 nesse jogo aí. Para mim, o Bruno Rodrigues marca, e vai ser importante para ele poder retomar a confiança. O Bruno, que no início do campeonato era o nosso principal jogador e teve sua lesão, teve propostas de fora que acabaram fazendo o Bruno não manter a mesma regularidade. Então aí o Bruno aí espero que ele guarde, né, esse gol aí, se a gente vencendo por 1-0, que vai ser importante para ele poder recuperar a confiança, que vai ser importante também para o Cruzeiro, para a gente aí ter, né, um novo, retomar o caminho das vitórias e afastar qualquer fantasma aí de Z4, que até porque é uma coisa, o Henrique, que eu comento aqui, que é o seguinte, que a gente está aí perto do Z4, mas o Cruzeiro não é time para estar brigando por Z4. O Cruzeiro é time para estar brigando ali para o Sul-Americano, até mesmo a pré-Libertadores. O Cruzeiro pode fazer mais do que está fazendo. Então, é por isso que a gente aí está muito insatisfeito com os últimos desempenhos e com a colocação que nós estamos, que na nossa visão não condiz
com o time que nós temos e que nós produzimos também no primeiro turno. Ô Henrique, queria agradecer a sua participação e queria que você falasse um pouquinho mais aí do seu trabalho aí no jornalismo aí em Bragança e também comentasse aí, né, o seu trabalho aí no Instagram, no YouTube aí que você faz também na plataforma e saudasse a galera aí, dê sua palavra final aí e mais uma vez agradecer a sua participação aí, uma honra ter você aqui com a gente falando aí do Massa Bruta de Bragança. Tamo junto, Henrique, um abraço. Ô, Gil, eu que agradeço a oportunidade, a abertura do espaço, estar fazendo essa live legal, que descontraída, né? Que é algo que a gente precisava, né, cara, nas redes sociais, trazer esse bate-papo entre torcedores aí, fazer esses pré-jogos aí, que a gente vê hoje em dia que, infelizmente, no futebol tem muita briga, tem muita disputa, e isso não é legal, cara. Isso aqui que a gente está fazendo aqui realmente é algo bacana, legal, parabéns aí pelo seu canal, pelo seu trabalho aí que você vem desenvolvendo. Sempre estou acompanhando aí, vendo você aí, a Via Ana, que participou com vocês no primeiro turno, e é muito legal, então já deixo os parabéns aqui para você também aí, que é muito bacana esse trabalho que você vem fazendo e continue fazendo a cada vez mais, e que o pessoal aí siga e compartilhe, se inscreva cada vez mais no seu canal, que você merece, tá de parabéns, né? Eu aqui em Bragança faço parte de um programa aqui na TV, né? Tem um programa na TV aberto aqui na nossa cidade, né? Programa Bola do Jogo aqui na TV Altiora, projeto que eu comecei aqui em janeiro, né? Fui convidado para fazer esse programa, então eu faço meu programa de esportes aqui. A gente fala muito aí dos times aqui da capital, do Bragantino, enfim. A gente também trata muito do nosso futebol amador que a gente tem aqui na cidade, que é muito forte também, né? E a gente também agora está trazendo esse trabalho para as redes sociais. Então, junto com a Ana Lu, junto com o Rodolfo Silva, que é da torcida Fanáticos do Puleiro, a gente criou o podcast Amigos do Braga, né? Então, é algo que a gente já tirou do papel. Lá no Insta, né? Né? No Instagram. Precisamos fazer umas lives no Instagram. Já acompanhei vocês lá. Já acompanhei lá o Rodolfo lá com a Ana também lá. Muito bacana o trabalho, muito bacana. Eu acho que você até entrou na última live que a gente fez com a menina lá do Aceitamento do Cuiabá, você também estava lá participando na live, então é muito bacana. Então, essa nossa live que a gente criou do podcast Amigos do Braga, a gente vai agora estar aprimorando ele também, trazendo aí outros quadros dentro também dele, aqui também para o YouTube, fazer uma plataforma legal, a gente está já trabalhando sobre isso. A gente vai ter o Papo de Boleira com a Ana Lima, a gente vai ter também o Papo de Torcedor com o Rodolfo Silva, né? Vai estar trazendo aí, contando história, né, dos torcedores, até para você também aí, Gil, para vocês todos estão aí acompanhando a gente, fica legal a dica, né, para mostrar sempre aí os torcedores, né, da nossa cidade, né, que o Cruzeiro realmente é uma torcida imensa, né, muito grande. Então, imagine quantos torcedores do Cruzeiro, Gil, não tem aí espalhado por Minas e o Brasilzão todo aí, que tem histórias realmente bacanas para ser contadas e tem que ser contadas, né? Então, a gente vai estar trazendo um quadro desse aí também, contando histórias de torcedores, não necessariamente só do Red Bull Bragantino, mas também de outros times também, para trazer e compartilhar a alegria do futebol aí, com todos os outros torcedores também. Tá? Então, esse é o nosso trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em Bragança. Então, espero fazer aí mais vezes esse bate-papo com você. Convido você já também para participar junto com a gente lá no podcast Amigos do Braga, para a gente falar não só do Cruzeiro, mas também de outros jogos aí, de outros times aí, para a gente fazer uma resenha legal. Vamos marcar, combinar. Vai ser um prazer enorme para receber vocês, né? E vamos marcar um dia que a gente for para Minas aí fazer o jogo. Nesse jogo eu não vou, mas quem sabe no próximo eu vou estar aí presente aí também para acompanhar o jogo de perto. E se você vier para Bragança, já tem lugar garantido aqui, viu, amigo? Pode ir procurar aqui que o lugar está reservado. O Nabizão é um dos estádios raízes aí, né, do nosso país aí, né? O Nabizão é aquele estádio, né, bem acanhado, né, onde tem aquela pressão. É um estádio aí que eu um dia pretendo conhecer, né? É um estádio muito bacana, o Nabi Abichedi. E eu até comentei no pré-jogo com a Ana Lu, né, lá no primeiro turno ainda, que ela até comentou, né, que a cidade de Bragança aí a galera abraça o time, né, a galera tá vendo, né, o momento do Bragantino,
e vendo o projeto, né, que está sendo feito aí e está abraçando o time da cidade. Isso é muito importante, né? Engrandece mais ainda aí esse projeto aí do Red Bull Bragantino aí, para a sequência aí dos anos aí que vão vir à frente. Deixa eu ver aqui rapidinho. A Narcisa Pereira, cadê o treinador? Então, Narcisa, ainda não tem um treinador. O treinador vai ser o Seabra, né? O Fernando Seabra vai comandar o Cruzeiro aí no domingo, né? O Cruzeiro ainda está buscando treinador, o Narciso. O Cruzeiro que recebeu a negativa do Gabriel Milito, o Cruzeiro que não se acertou bem com o Carpini, então o Cruzeiro ainda busca aí o novo treinador, beleza? Ô Narcisa Pereira. O Gleitz até tá brincando aqui, o Henrique. Ele fala, Henrique, tem um jogador bom aqui, a gente troca com o Sacha, ainda volta, leva o Gilberto e dá o Sacha para nós. Você aceitaria, Henrique? O Gilberto em troca do Sacha? Ah, eu acho que não aceitaria, né? O Sacha é um baita de um jogador. E além de ser um bom jogador, cara, tem umas curiosidades legais do Sacha aqui na cidade, que ele é um ser humano muito bacana. Então, inclusive, ele vai com a família dele aqui em alguns lugares da cidade. Teve até um circo que estava aqui esses dias, ele estava lá com a família. Então, todo lugar que ele vai, ele tira foto com o torcedor. Tem uns meninos lá que pedem camisa para ele, ele entrega. Então, o rapaz é uma simpatia. E fala para ele, se ele quiser, a gente troca o Aderlan. Manda o Gilberto pra cá e manda o Aderlan pra lá. O Aderlan aí, né? A galera aí do Massa Bruta aí não tá feliz aí com o Aderlan, muito por conta aí, né, da Sul-Americana, né? Que o Aderlan aí acabou vacilando. E até o pessoal até fala que o Bragantino levou o gol do Gilberto. Levou o gol do Gilberto naquele jogo ali, né? E o Gilberto conseguiu, no mesmo jogo que ele fez o gol, ele perde aquele gol feito lá. Então, podia ser 2 gols do Gilberto, né? Mas eu, particularmente, pessoal, não acho, né, que o Gilberto seja relacionado. Como eu falei, né, não tem clima, né, psicologicamente para ele. Eu penso que é o momento de preservar ele aí, por enquanto, aí. Depois relaciona, coloca ele pouco a pouco, mas eu acho que não é o momento aí para o Gilberto, pelo menos nesse momento não. Galera, peço que você deixe seu like aí, né? Quem chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal que é importante, aí fortaleça. Amanhã, pessoal, amanhã não teremos live. Acho que domingo também, se a gente vier com pós-jogo, vai ser um pós-jogo rápido. E na segunda-feira teremos aqui o nosso relatório celeste para a gente poder falar muito aí do pós-jogo de Cruzeiro e Red Bull Bragantino e trocar essa ideia com vocês. Beleza, galera? Pessoal, um abraço, que Deus abençoe imensamente aí a sexta-feira de vocês, o final de semana, que seja um final de semana abençoado aí, repleto de muita alegria e muita paz e saúde, que é o mais importante. Tamo junto, pessoal, é nóis, vamos zero e até a próxima, galera. Fui!